Mas a história da tua família, da tua empresa, assim, ela é fascinante. E a Princesa Isabel visitou a fábrica de vocês. Tem relatos que Vossas Altezas provaram até licor de mate lá, não sei qual licor que era. O que eu sei é que a Princesa Isabel gostou tanto do que ela consumiu lá, que no Rio de Janeiro ela levou esse hábito. Vídeo feito na internet com outros influencers, vídeos stories mostrando o processo industrial, o que vai. Existe muita picaretagem nesse meio. A gente não descobriu um monte de absurdo no café? É verdade que a erva mate é Ozempic natural? Saiu um estudo que ele falou que atua no mesmo hormônio da saciedade, provado cientificamente. É uma bebida milagrosa se tomada dessa forma aqui, sem açúcar, com limão. Existem até estudos aqui da Universidade Federal de Santa Catarina, prova que se você consumir 3 copos de mate tostado, né, por dia, você tem uma redução nos níveis de colesterol e a glicemia. Quer combater o envelhecimento? Chá mate, chá verde. Quer ter mais foco e energia e fazer um biohacking mental? Chá preto atua nos receptores de dopamina no cérebro. Olá amigos, tudo bem? Eu sou Thiago Viegas e você está no BC Primecast. E hoje meu convidado é muito especial, a história da família dele se mistura com a história do Brasil. Nós vamos contar aqui um pouquinho da história da erva mate. Eu tenho a satisfação de chamar a 5ª geração da família Fontana, Henrique Fontana, proprietário do Chá Mate Real. Tudo bom, meu amigo? Tudo bom, Thiago? Boa noite a todas as pessoas, todos os ouvintes. Uma satisfação imensa estar no programa, ser convidado e também ser o patrocinador master do programa. Estou muito feliz e bora conversar. Pô, eu que estou muito feliz e a tua conversa aqui é mais do que esperado. Demorou, né, para tu aparecer aqui por essas bandas, né? O pessoal que já teve a oportunidade de tomar, inclusive hoje nós estamos aqui fazendo a estreia do Chá Mate no programa, que normalmente nós tomamos o chá, né? Sim. E hoje estamos tomando uma bebida que eu acho que tem tudo a ver com o verão, uma bebida refrescante e uma bebida muito saudável. Acho que a gente pode começar um pouquinho falando, né, justamente dessa bebida, que é algo muito tradicional, mas ao longo dos anos meio que perdeu um pouco a importância que ela tinha e hoje está tendo um movimento de retomar essa importância, do pessoal redescobrir o chá mate. A história do chá mate é bem interessante. Essa bebida aqui é uma bebida milagrosa se tomada dessa forma aqui, sem açúcar, com limão. Existem até estudos aqui da Universidade Federal de Santa Catarina provando, o estudo a gente chama de padrão ouro, né? É um estudo que ele tem a prova científica mais evidente que você possa ter. Então ele prova que se você consumir 3 copos de mate tostado, né, por dia, você tem uma redução nos níveis de colesterol e a glicemia. Funciona. Funciona e não é só isso não. Além dos polifenóis que combatem os radicais livres, você envelhece menos. Você tomando isso aqui, você retarda o teu envelhecimento, as tuas células elas ficam mais jovens, então você vai chegar 60, 60, 70 anos, com proteção neuronal, a fisionomia menos envelhecida. Então, o chá, de modo geral, não só o mate, mas todos os que são antioxidantes, hibisco é muito poderoso. Cara, se as pessoas soubessem o que eu sei, elas não beberiam mais água, elas beberiam chá. Certamente. Uma coisa que eu falo muito para as pessoas, que tu bem sabe que eu sou um ex-obeso, emagreci 39 quilos, e qual era a bebida do obeso? O refrigerante, né? E foi algo que eu aboli da minha vida. E eu buscava sempre uma bebida assim para me conectar, porque eu precisava de uma bebida com sabor. Eu bebo muita água, mas assim, às vezes quando eu quero com uma refeição, eu quero uma bebida que traga, né, aquele sabor, aquela coisa ali para dar aquela quebrada. Cara, e eu adorei, eu achei fantástico isso aqui. Eu faço o meu chá mate com um limãozinho espremido, bato ele, fica espumante e algo assim muito bom, e eu passei a adotar isso no meu dia a dia e substituiu o refrigerante e substituiu também o suco, que embora seja natural, ele tem caloria. Então, para mim, que não quero crescer novamente, né, que não quero adquirir caloria, o chá mate é uma bebida assim excelente, fora toda a propriedade que ele traz para a minha saúde, né?
E se a pessoa quiser adoçar, ela fique à vontade, né? Combina com mel, pode colocar um stevia. O mate, eu falo que é que nem o antigo Neston, né? Que tinha propaganda que o pessoal falava 1001 maneiras de fazer. Uhum. Dá pra fazer com fruta, dá pra fazer com leite, dá pra fazer com canela. Não tem segredo. Existe até receita de brigadeiro de mate que a gente resgatou e já fez com uma chefe bastante conhecida, com mais de 1.200.000 seguidores, a chefe Marli. Ela reviveu uma receita centenária e fica bom. Chamate com leite fica bom também. E não é só gelado, pode fazer quente, dá pra fazer um matecino também, né? Dá pra fazer essa questão, botar um pouquinho de pó de canela com chantilly. Não tem... E sabe o que é interessante? Eu vejo que existem comércios que estão começando a aderir o mate, inclusive receitas de chá. Se você pegar o frutas vermelhas, que é um dos teus preferidos que eu sei, você fizer ele um pouquinho mais concentrado, algumas pedrinhas de gelo, água com gás, fica pronto um refrigerante natural, entendeu? E às vezes, como ele é um chá que já tem uma alta concentração de hibisco também, você pode colocar só na garrafinha da água com gás gelada, esperar alguns minutinhos ali, mexe um pouquinho ali, ele solta já a infusão rapidamente. Então é um chá que funciona muito bem para infusão com água com gás, inclusive o capim-cidreira com polpa de laranja também funciona gelado. E todo chá você pode fazer gelado, não tem regra. O hortelã você pode colocar com... faz um chá mais forte de hortelã, serve uma jarrona para a família, pega aquele abacaxi, coloca um abacaxi, bate com o abacaxi, fica cremoso, fica completamente saudável. Então as pessoas têm que entender uma coisa, não existe atalho para a saúde. Não tem no treino, né, que o pessoal fala no pain, no gain. Então, a praticidade é muito fácil. Vou lá, compro um refrigerante, um suco em pó, misturo na água, fica pronto em segundos. Mas a realidade é, tudo que é rápido não é benéfico. Pelo menos eu acho isso, né? Não, certamente, eu concordo também. Poxa, já fiquei curioso em experimentar várias das receitas que tu passou aí, porque realmente é como tu falou, os chás têm um sabor maravilhoso e se a gente aliar isso, fazer a infusão e depois trazer ali uma água gelada, uma água com gás, daqui a pouco, como tu falou, bota uma fruta junto, bota uma folhinha de hortelã, pô, fica um drink maravilhoso. Fica aí elegante, pro verão. Pô, fica elegantíssimo. e é algo que não vai te dar caloria, algo que vai ser benéfico para tua saúde, então só tem benefícios. Antes da gente seguir a nossa conversa, é muito importante eu te falar que o que nós temos aqui na mesa não é cenográfico, tá? O pessoal já pergunta que não é, então o chamate está aqui para ser tomado e eu sempre gosto de harmonizar os chás com algo muito bom aqui também, que são os pães de queijo dos nossos amigos do Consulado de Minas, pão de queijo verdadeiramente mineiro, feito com queijo da Serra da Canastra, e nós temos aqui também, eu sei que tu gosta de um docinho, ó, um doce de leite de Minas Gerais também, para tu estar acompanhando juntamente com esse maravilhoso chamate que nós estamos degustando aqui. Com certeza vai ficar muito bom. O próprio doce de leite já é uma combinação que fica boa com o chamate, mas o cereal leite condensado na receita do brigadeiro, né? Nessa receita fica bom. Depois eu vou provar uma colherzinha de doce de leite e vou tomar um golinho de mate em cima para ver como é que fica o sabor. Já Talvez fica aí. Interessante. Sabe, é interessante que já teve vários bartenders que fizeram drinks maravilhosos para mim. Inclusive, eu fiz um desafio, tem que agora ir gravar lá, que ele vai fazer uma nova receita para colocar num bar aqui de Balneário Camboriú com o chamate tostado, que ele falou que ele ficou fascinado pelo produto, que tem várias combinações que pode ser feitas. Eu, particularmente, quero provar também o com leite, que é algo tipicamente inglês, que nós aqui no Brasil não temos muito costume, mas o pessoal fala que é maravilhoso. Inclusive, eu tive a oportunidade de falar Lá agora. Em Curitiba eles tomam bastante, mas acabou o consumo dando uma boa diminuída, assim. Eu tive agora recentemente com um britânico e ele falou que ele consumia lá o chamate com leite e eu também é uma coisa que eu estou bastante curioso para estar experimentando. Falando um pouquinho, né, da erva mate, do chamate, a tua família foi a pioneira, né, do chamate tostado aqui no Brasil. Isso que entra juntamente com a história
obviamente do estado do Paraná, que tem ali toda a sua história, toda a sua economia gira em torno da erva mate. E eu estou tendo o privilégio de estar falando aqui com a quinta geração de uma família que está intrinsecamente ligada à história do Brasil. Eu queria que tu contasse um pouquinho para nós como é que foi essa descoberta pela tua família da erva mate e como que isso se desenvolveu. Eu vou tentar falar focado aqui mais do mate tostado, no caso. Depois eu vou contando outras curiosidades. Mas assim, o mate tostado é uma descoberta da minha família. A descoberta do mate tostado foi o meu bisavô quem descobriu, é o Francisco Fido Fontana. Ele ainda era jovem, tudo. A gente acredita que em torno do final, talvez do século XIX, início do século XX, ele tenha feito a descoberta e depois ele desenvolveu e a gente lançou o primeiro mate tostado em saquinho do Brasil, em 1930, com a propaganda dos comediantes famosos na época, mundialmente, o Gordo e o Magro. Já conhece? Pô, certamente. Então a gente contratou eles dos Estados Unidos, pegou os direitos autorais, tudo, e colocou realmente em jornais. Nós temos fotos de pontos de venda. Não existia, sabe, quando você vê aquelas propagandas de refrigerante, Pepsi, Coca-Cola, assim, naqueles bares e lanchonetes. Não existia isso naquela época. Existia o Gordo e o Magro, mate tostado, pelo menos lá no sul na região Rio de Janeiro, interior de São Paulo. Estava tomado por tudo isso pelo mate tostado. Então, foi uma grande aposta, né? Então o consumo realmente ele ficou de geração para geração, apesar de ter diminuído muito, e eu tenho uma missão aqui de voltar a resgatar essa bebida que é maravilhosa e ela é muito similar ao chá preto. Mas me diz uma coisa, como é que vocês chegaram nessa descoberta do chamate tostado? Ele foi visitar, o Fido Fontana, Francisco Fido Fontana, foi visitar um fornecedor, é a história que vai sendo passada de geração em geração. Um fornecedor de erva mate no interior, que a erva mate ela é verde. O mate é um chá, ele parte verde de uma árvore chamada Ilex paraguariensis e depois ele tem um processo de torra similar ao café. Então o mate ele passa por uma torrefação para chegar nessa cor mais amarronzada. Aí ele visitando esse fornecedor, eles conversando ali, tomando talvez um chimarrão, não sei, naquela época. Eles secavam os galhos da erva mate em cima de fogão a lenha, numa espécie de varal improvisado. O galho ficava preso, suspenso, pegando indiretamente o calor do fogão a lenha, né? E durante o bate-papo, um desses galhos me resolve se desprender desse varal, cai sobre a chapa, aí torre e cria aquele cheiro. Quando você torra o mate, ele cria uma característica, um cheiro único e é gostoso, é um cheiro interessante. É que nem você sentir o cheiro do café passado, assim. Ele tem uma característica única. Aí eles olharam lá, nossa, que cheiro é esse? Ah, o mate torrou, o mate torrou. É mate torrado. Sim. Era o nome antigamente. Hoje a gente chama tostado, que torrado remete mais a como se fosse carvão. Sim. O mate torrou. Eles viram aquele negócio e resolveram provar um chá daquele mate torrado. E não é que ficou bom? E viram que ali tinha um potencial para um produto a ser desenvolvido, né? Eles descobriram o chá preto da Inglaterra, é o chá preto, mas são folhas. O mate, chá mate ou mate tostado, é a nossa versão 100% brasileira, muito similar ao chá preto, mas são ervas, espécies diferentes. Ambos são folhas. Então, os ingleses e asiáticos têm o seu chá preto e o chá verde. E os dois passam por processo de calor. O chá verde é um e o chá preto passa por um processo de calor intenso, se não me engano, acho que é a 60 graus por uma constância de horas para chegar naquela coloração escura. É uma folha. E a erva mate, que também é do chimarrão, que está aqui atrás, que é a Fontana, se você pegar e jogar no forno, ligar o teu forno elétrico, ele vai virar um mate torrado. E a nossa versão, só que eu particularmente prefiro o mate do que o chá preto, porque ele tem menos taninos, é mais adocicado, e é uma bebida com índice de mateína, que a gente chama, que é a mesma molécula do café, só que ela age diferente no organismo. Ela não estimula tão rapidamente quanto o café.
Então ele tem uma curva mais constante e você pode ficar bebendo 2, 3, 4 copos por dia tranquilamente, sem que te dê um mal-estar, nada. O cafezinho ali é bom em determinados momentos ali. Tomei muito, mas acabei abolindo porque eu acabei falando, tem uma fábrica de chá, eu preciso tomar mais chá. Aí que eu realmente senti a diferença do café e do chá. Pode ser o mate tostado ou chá preto. Ele tem uma diferença que eu fiquei chocado, eu fiquei mais calmo. Então tinha picos mais de ansiedade e crash depois de tomar muito café. E eu percebi que ele é mais viciante. O café ele é muito forte. E mesmo a erva mate também. Você pega uma erva muito forte, de repente você está tomando ali, de repente você toma uma garrafa térmica inteira de chimarrão. Quando você percebe, você já está passando mal, entendeu? Então tem que tomar cuidado ali, né? E o mate é uma bebida mais suave, realmente mais suave. Criança tomava. Você acredita que eles indicavam para criança isso aqui? Antes de dormir, para acalmar? Só que é estimulante. Sim. Então estava errado, eles não tinham ainda o conhecimento. Mas a questão é o seguinte: o que o mate faz no teu cérebro? Ele dá foco sem ansiedade. Ele tem outra substância chamada teobromina, outros polifenóis e muitas propriedades que a gente até desconhece. Se eu não me engano, o mate, tanto o verde ou o torrado, ele é mais poderoso que o chá verde asiático. Nossa. Questão de saúde. Incrível. E nós temos esse ouro, essa riqueza aqui, e o brasileiro ainda não fez essa descoberta, não caiu, fez aquele estalo assim, cara, que bebida fantástica. Ele ainda não fez essa, sabe, não caiu a ficha. Eu acredito que seja algo muito cultural, porque é comum para nós brasileiros, até pela nossa economia a nível nacional, o café, que o café foi muito difundido por muitos anos, né? Então, acabou se tornando algo característico nas famílias brasileiras. Eu, como gaúcho, né, tenho erva mate implícita em mim, que nem tu falando a questão de tomar uma térmica, para um bom gaúcho raiz, isso daí não faz a menor diferença, porque a gente já desde piá, a gente toma a nossa térmica diária, e isso daí muitas vezes não é só uma diária, é uma de manhã cedo e uma no final do dia. Isso mesmo, né? Uhum. Então, eu já tô, né, a par de qualquer sintoma assim de aceleração por conta disso, e algo também que traz muitos benefícios à saúde, a erva mate, já comprovadamente falando. Sim. E uma coisa que eu passei a notar, que ao longo dos anos, depois que eu tive uma mudança, né, nos meus hábitos, passei a tomar muito mais chá, eu percebi que eu passei a ficar com menos frequência doente. Tipo, eu não me lembro da última vez que eu fiquei gripado. Então, eu comecei a perceber que a minha imunidade estava melhorando, estava aumentando por conta do hábito dos chás que eu estava utilizando diariamente, que faziam esse reforço natural do nosso organismo. Daí a gente pensa assim, nossa, mas que milagre, que mistério. Não, é uma coisa que a gente se esqueceu, que os nossos antepassados sabiam disso. E tá aí a medicina chinesa, que usa isso há milhares de anos e faz uso, né, dos chás em prol da saúde, né? Os chás, de modo geral, eles têm uma quantidade de minerais que são muito altas. Se você pegar o próprio chimarrão, que é a erva mate, ele tem uma quantidade de manganês muito alta. E o manganês, ele ativa enzimas que ativam o metabolismo e ativam várias funções vitais para o corpo. A questão do metabolismo do organismo, para ele funcionar realmente, ele parte dos aminoácidos. Você já ouviu falar nos aminoácidos essenciais, essas coisas? Toma essa proteína aqui, esse whey protein, contém aminoácidos essenciais, não essenciais. Se você não consumir isso aí, você morre. Entendeu? Toda essa cadeia de aminoácido, ela ativa funções no teu corpo para que ele tenha essa cadeia respiratória, teu corpo sobreviva. Então ele já deve ter aprendido na biologia, ou talvez em química, da questão das mitocôndrias e a geração de energia ATP, né? Uhum. ADP, adenosina trifosfato, depois difosfato, eu não sei exatamente, mas começa tudo pelos aminoácidos, depois o magnésio também tem chás, tem magnésio também, mas em menor quantidade. Outras ervas têm zinco e assim vai. Então, de maneira geral, eles têm muitos minerais, entendeu?
E isso ativa funções vitais no teu corpo. A quantidade é baixa? É. Só que sabe o que acontece? Tudo que é natural, você absorve muito mais do que você tomar uma vitamina. Você já viu que a vitamina C ela tem 1 grama? Uhum. Você tem que tomar 1 grama para absorver uma quantidade enorme. Agora, se você chupar uma laranja que tenha 1/3 dessa quantidade de vitamina C, teu corpo vai absorver muito mais. Porque é natural. Sim. Essa é a diferença de você consumir um produto natural e de você consumir um produto sintético. Então tem toda a razão. Eu acho que nessa questão imunológica aí, com certeza vai ativando coisas que a gente nem sabe no corpo. Assim, se eu fosse recomendar mesmo, eu recomendaria, claro, a água, obviamente, né? Ninguém sobrevive de água, e variar com pelo menos 1 litro de vários tipos de chá. Pode ser o mate, uma semana toma mate. O mate, o ideal é tomar um copinho depois da refeição. Uhum. Sabe o que esse estudo de Santa Catarina faz? Ele mostrou, você toma o mate depois, o mate tostado, né? Depois da refeição, mas eu acho que é válido pro chimarrão também. Ele remove o excesso de colesterol daquela comida que você comeu. Então, você comeu uma comida um pouco mais gordurosa, alguma coisa, se tomar um copo de mate durante ou pós a refeição, ele remove do alimento esse excesso de colesterol. Então, o cara que pode ter uma propensão a um ataque cardíaco pode ajudar a regular esse excesso de colesterol. Às vezes a pessoa nem tem problema, nem cuida da alimentação, mas a genética, infelizmente, não favorece. Uhum. Isso aqui pode ajudar. Entendeu? Sim. Pode ajudar mesmo. É muito interessante isso. Eu acho que a recorrência dos hábitos proporciona essa limpeza do organismo e é muito bom tu ter essa recorrência desses bons hábitos. Isso aqui, não é porque eu estou na tua presença e não é propaganda, até porque o pessoal sabe que eu sou muito sincero, muito transparente a respeito disso. É algo que eu passei a adotar na minha vida, porque quando eu emagreci, eu aboli o refrigerante convencional da minha vida por conta do açúcar. Mas o que entrou no local? O refrigerante zero. Por causa que o suco traz as calorias e eu não queria engordar. Sim. E 90% das pessoas que estão nos assistindo tomam sua Coca Zero. Eu sei que tu toma, não adianta tu mentir para mim. Eu também tomava. E o que eu fiz? Eu precisava de uma bebida para substituir. Pensei assim, eu não vou trocar minha Coca Zero, que não tem caloria, por um suco que tem caloria. Contudo, a Coca Zero está detonando a minha saúde. E eu queria também cuidar da minha saúde, até porque eu busco uma longevidade com qualidade. Eu ouvi falar que a Coca Zero, não sei se é verdade, eu não cheguei a pesquisar, mas ela pode remover o cálcio dos seus ossos. Pode. Eu não sei, eu não cheguei a pesquisar. É assustador, né? Se você pensar que eles fazem receita até para desentupir privada. Não somente isso, né, Henrique? Mas olha só, o que tá no rótulo lá da Coca-Cola, que é o que eu passei a cuidar muito depois que eu mudei meus hábitos. O que está no rótulo dos produtos? O que nós estamos tomando aqui? Nós estamos tomando a erva mate, que foi tostada e que está aqui numa infusão com água que nós colocamos um limão. Então eu só estou tomando coisas boas para o meu organismo aqui. E tem um sabor agradável, é refrescante. Então isso aqui foi uma grande descoberta que eu tive na minha vida, que eu pude substituir o refrigerante por ele, e agora eu sempre faço que nem tu me ensinaste. Eu tenho na minha geladeira lá uma garrafa de vidro, que eu deixo ele in natura ali, né, só a infusão, que ela dura um tempo na geladeira ali, dura bastante tempo. Semanas, bem lacrado e em pequenas quantidades, às vezes pode durar 2-3 meses, se a temperatura da geladeira tiver correta, né, de acordo. Sim, e daí quando eu quero tomar, eu pego ali a garrafa, coloco um pouco na minha coqueteleira, espremo um pouquinho de limão, bato e, cara, fica aí a bebida excelente. Eu gosto muito, sobretudo no verão, porque ela é muito refrescante. Eu acho que casa muito com o verão. No inverno, daí se faz a versão quente. Eu tenho que aprender. Tem que aprender a versão quente. E essa aqui é a versão quente. de saquinho também. Dá pra fazer também. É uma bebida muito... tem para todas as estações, né? Tu tem que me ensinar a receita quente, porque a gelada eu aprendi com louvor, segundo o que tu me falou, né? É só você não deixar gelada aí. Serve na xícara já direto e toma quentinho. E para você que duvida, o Henrique falou que eu faço um excelente chamate tostado. Então vem aqui no estúdio conferir, que tu vai poder atestar aí que eu realmente estou falando a verdade. Meu amigo,
Mas a história da tua família, da tua empresa, assim, ela é fascinante, tem tanta coisa para falar que eu nem sei como que a gente aborda isso. Tu mencionaste uma coisa que eu não sabia, que vocês fizeram publicidade com o gordo e o magro, o que é algo assim surreal para uma empresa. Calbi Peixoto também já foi garoto propaganda Calma, nosso. calma, já vamos chegar lá, pelo amor de Deus, tem muita coisa para falar com essa família, gente. Vocês fizeram propaganda com o gordo e o magro e a Princesa Isabel visitou a fábrica de vocês. Sim, se eu não me engano, foi 1880 e pouco, eu não lembro o ano exato, mas foi antes de 1990, foi na década de 80 de 1800, tá? Ela visitou as fábricas Fontana. Então se você procurar na internet, pesquisa por visita da Princesa Isabel nas fábricas Fontana, você vai achar nesses mecanismos de buscas oficiais ainda, Prefeitura de Curitiba, muita coisa. E tem um outro site também bem interessante que é a turistoria.com.br, se não me engano. Uhum. Ele tem muita história da parte da erva mate, de Curitiba, ali, da minha empresa e até da minha família. Foi feito um estudo bem legal. Esse site, parabéns para quem fez, não conheço, mas está muito bem feito. E tem relatos que Vossas Altezas provaram até licor de mate lá, não sei qual licor que era, provavelmente o licor verde, acho que não tinha sido talvez feito. Então existe esse lapso que a gente não sabe exatamente se eles já estavam tomando mate realmente, provaram mate torrado, ou se eles confundiram com o chá preto inglês, a gente não tem certeza, entendeu? O que eu sei é que a Princesa Isabel gostou tanto do que ela consumiu lá, que no Rio de Janeiro ela levou esse hábito. Por que você acha que nas praias do Rio eles servem mate? Que incrível isso. A capital era lá. Então, teoricamente, eu acho que já tinha mate tostado, mas não industrializado. Entendi. Ainda. Industrializado, no caso, o processo mecânico. O que eu sei é que o meu avô ele criou uma máquina que daí fez um processo totalmente industrializado, mas no caso natural, né? Que conseguiu fazer em quantidades absurdas. A gente está falando em toneladas, milhares de quilos. Ele conseguiu criar uma máquina da invenção da própria cabeça. Isso eu tenho certeza. Agora, o que encaixa mais a história perfeita é que já existia o mate, foi feita essa descoberta, esse acidente por acaso, e que a Princesa Isabel provou, está escrito no jornal lá, está escrito mate torrado. E a capital era Rio de Janeiro. Sim. Então, ela gostou e levou para lá. E a história também bate com a história dos ingleses. O chá preto e o chá verde. O chá preto é muito consumido na Inglaterra. Acho que é o maior chá que vende. E é similar ao chá mate, mas é outra coisa. Outra espécie. A rainha da Inglaterra, não sei das quais, acho que na época de 1700 e pouco, ela gostava, ela conseguiu expandir esse hábito para toda a Inglaterra. Ela gostou tanto do que ela provou do chá preto, né, que eles adotaram o hábito asiático na Inglaterra. Depois eu descobri que parece que foi da coroa portuguesa, que apresentou para a rainha da Inglaterra essa erva, que é o chá preto. Ela gostou tanto, consumiu muito, e como a população se espelha no governante, né, acabou toda a Inglaterra tomando também. Eu fiquei impressionada, porque confirma a história do Brasil, porque aconteceu em várias partes do mundo, entendeu? Essa questão de pegar hábitos dos reis, né? Dos líderes, né? Sim, sim. É incrível isso, né? Tu saber que a Princesa Isabel teve na fábrica de vocês, provou o produto, gostou, levou esse produto para o Rio de Janeiro, e acredito que se tivessem dado continuidade ao governo deles, talvez teria se difundido muito mais o hábito do chá no Brasil, em contraponto ao que foi o boom do café, né? Poucos anos depois acabou tendo a proclamação da República. Uns chamam de golpe, outros já são mais amantes da República. Eu acho que desde que... Isso foi em 1889. Eu particularmente não gosto do sistema de presidencialismo. Acho que é um sistema que ele só funciona nos Estados Unidos, porque os Estados Unidos foram fundados sobre o presidencialismo com uma constituição mínima
e dando poderes para o povo em cláusulas pétreas, que você não pode mudar. Entendeu? Então o poder do povo é muito maior e é espalhado, né? Federalista. Cada estado tem uma regra. Então não é centralizado o poder que nem aqui em Brasil. Brasília manda em tudo, é a ponta da pirâmide, e depois vai vindo as prefeituras, os pequenininhos lá, daí ficam tendo que passar o chapéu para Brasília para tentar conseguir alguma verba. Eu acho que esse sistema é falido, entendeu? O Brasil é um país maravilhoso, tem um potencial enorme, mas eu acho que foi um erro a proclamação da República. Eu acho que foi um erro. A primeira Constituição foi em 1824. O que está na caixinha aqui, 1834. Nós somos 10 anos depois da primeira Constituição do Brasil. E, coincidentemente, o falecimento do Dom Pedro I foi em 1834. Nossa. Então, isso aqui tem história. Essa empresa tem muita história. A gente foi fundado na monarquia, passou por todos esses períodos, essas conturbações e a gente está vivo até hoje, depois de 191 anos. Às vezes o peso da história, para mim, às vezes é mais pesado do que qualquer outra coisa, sabe? Certamente. Eu sempre falo, né, que uma empresa, a gente embasa ela pelo tempo que ela tem, né? E a empresa de vocês não tem o que falar, né? Que uma empresa com 191 anos de história não precisa mais se provar em nada, né? Eu sou suspeito a falar um pouco da monarquia porque eu sou um grande admirador de Dom Pedro II, acho que ele foi um grande governante, trouxe inúmeros avanços para o Brasil e eu não posso aqui traçar como é que teria sido, né? Mas acho que da forma com que foi a República não foi algo bacana, até porque não contou, né, com a participação do povo, foi uma decisão isolada de um grupo fechado, então toda decisão que é tomada nesse formato, eu não vejo com muitos bons olhos. Mas tu falaste que a princesa... A primeira Constituição durou desde 1924 até 1889. É a que mais durou. A gente está na 7ª, se não me engano, Constituição. Então, quantas constituições o Brasil teve que trocar para saber que o sistema que mais funcionou foi... Eu não estou falando achismo. É só você ver quanto tempo durou a primeira Constituição, quanto que durou as outras subsequentes. Nenhuma durou tanto tempo. Exato. Nenhuma. E essa de 88, se eu não me engano, já está... Olha a situação que está no nosso país. O pessoal está super estressado. Parte política, escândalo de corrupção, de forma geral, as coisas podiam funcionar melhor. Todos sabemos disso. A gente não pode andar na rua, tem que ficar com o olho atrás da nuca, com medo. Que tipo de país que se sucumbe a uma situação dessa? É um movimento que infelizmente se repete de grupos isolados que visam apenas seus interesses. Então é isso que o Brasil acaba sangrando ano após ano, porque é sempre os grupos querendo defender os seus interesses e não vendo o bem maior, não vendo o macro, não vendo a nossa economia, o nosso desenvolvimento, o nosso potencial para que a máquina funcione, né? Para que tudo funcione e para que principalmente que o dinheiro seja empregado no local certo. Mas voltando um pouquinho ali à princesa Isabel, foste, né, até a fábrica de vocês, se apaixonou pelo produto, e uma curiosidade que o pessoal sempre fala, essa história da princesa tem a ver com a marca? Foi feita a ferrovia, se eu não me engano, em 1886, agora não tenho certeza, mas a ferrovia foi criada para escoar erva mate, ligado a Curitiba até o Porto de Paranaguá, que dá em torno de 100 quilômetros. Então, imagine que antes disso, Thiago, você tinha aqui de carroça, erva mate carregada, socada, caravanas de mulas, cavalos, 2 semanas de viagem, descendo a Serra do Mar, que são 900 metros de altura de Curitiba até o litoral. É muito perigoso, é muito complexo, se passa pelo meio da Mata Atlântica. Sim. Então o pessoal sofria bastante. A ferrovia foi praticamente uma salvação aí de todo o setor e exportava milhares de quilos de erva mate verde lá para a Europa. Era muito respeitado. O Brasil tinha uma erva assim que vendia um horror. E como é que isso desapareceu, cara?
Uma das coisas que eu fico muito triste é com o sucateamento da nossa malha férrea, porque, pô, que nem nessa época, inclusive essa linha da Serra do Mar, que é incrível, é linda ali, inclusive tem um passeio que se faz ali, né? Um dos passeios mais bonitos, se não me engano, do mundo, inclusive. Eu acho que do Brasil, se não me engano, é o eleito mais bonito do Brasil, da Serra do Mar ali, que é uma paisagem incrível, e aquela ferrovia foi inaugurada por Dom Pedro II, se não me engano, né? Sim. E eu fico muito triste porque se esqueceu da malha férrea do Brasil, e um país de proporções continentais, que é o nosso, faria muito mais sentido tu ter um multimodal desenvolvido, e eu acredito tu como empresário aí que facilitaria muito e baratearia muito a tua logística se tivesse essa estrutura estabelecida hoje, né? Sim, eu tenho venda em todos os pontos do Brasil atualmente, né? Então, por exemplo, eu vendo para um grande distribuidor no Nordeste. Se tivesse um sistema que estivesse atravessando o país com malha ferroviária, só que tem diferença de estado para estado. Então, o espaço entre um trilho e outro no Paraná é um. São Paulo para cima, a bitola que eles chamam, é maior ou menor. Então, já foi feito de uma maneira errada e mal planejada. Para eu fechar, acho que uma carreta talvez custe mais de 15, 20 mil reais para levar até Recife, por exemplo. Aí o cara tem que mendigar uma volta para não voltar vazio no caminhão. São vários dias de viagem. É muito caro, é perigoso. Daí tem o seguro, aí vai encarecendo a carga. E o risco do cara tombar na estrada e saquearem tudo é enorme, entendeu? Hoje que está melhor, que foi privatizado um monte de coisa. Mas o frete é muito caro no Brasil, é muito caro. Certamente a ferrovia, se tivesse sido planejado há décadas atrás, cortar o país, realmente tivesse investido milhões, bilhões de reais nisso daí, só tem a ganhar o país. Você reduz o preço de logística que corresponde a um percentual enorme do que o brasileiro paga no final. Que está tudo embutido, não tem como é que se diz, refeição grátis. É algo muito significativo, né? Hoje, mais ou menos, gira em quanto por cento o custo de transporte por produto? Varia de região em região. Então, Curitiba, obviamente, é mais barata, mas eu tenho frete desde 3% sobre a nota fiscal até regiões como Amazonas, que passam de 15%. Nossa. Depende do valor da nota fiscal. Uhum. Então, às vezes o cara faz um pedido muito baixo, daí o percentual acaba saindo muito alto, assim, sabe? Então a gente tem que ver na média Brasil para não extrapolar a conta. Então, às vezes a gente faz um esforço de atender um cliente, teoricamente não ganhando nada, porque tem um outro cara lá que pede um percentual a mais e na média acaba se equilibrando as contas. Então você tem que ver pelo geral. E é claro que depois, se você precisar enxugar algum custo, você tem que passar a lupa mesmo e ver que aquele cliente talvez não vale a pena vender porque ele está dando prejuízo. Aí se eu tirar alguns caras da equação ou renegociar um pedido maior, Sim. o meu lucro vai aumentar. Então a gente tem que sempre estar controlando essa parte. Principalmente logística é uma das partes que é o coração da empresa. Certamente. Hoje em dia a logística ela é muito significativa para o fluxo da empresa e também no produto final, né? Na hora do varejo ali, o que o cliente vai pagar, ele é diretamente influenciado pela logística. Mas vamos lá, esse real no nome é alguma homenagem à família real, aí, à princesa? A empresa já se chamava assim? Como é que veio essa questão do nome real? Olha, na verdade a marca Mate Real ou Chás Real não era nossa. Não era nossa. Eu vou resumir aqui. A Mate Real ou Chás Real, ela é resultado de fusões e aquisições ao longo de muitos anos. Então, os nomes foram mudando. Ela veio, para resumir aqui, em 1953. Na crise da erva mate, nós se unimos em 5 engenhos de erva mate, ou moinhos, né? Aí o CNPJ virou Moinhos Unidos do Brasil, que foram a união de 5 empresas para tentar sobreviver, que nessa época entrou café, refrigerante e o fator Argentina, dando incentivo e terras grátis para o argentino fazer mate também, chimarrão.
Então sangrou por 30 anos o setor. Então em 1953 nós herdamos, como a gente era maior de todo o setor, nós tivemos a maioria de ação. E com o passar dos anos, os herdeiros, as pessoas foram vendendo suas partes, a gente foi comprando, foi absorvendo eles. Só que a Mate Real, ela não era assim antes. Uhum. Ela foi herdada. E quem era antes? O Mate Ildefonso, que era líder de mercado naquela época, e ele que era vermelho, entendeu? Uhum. O Mate Ildefonso em homenagem ao Barão de Cerro Azul, que foi o herói curitibano e também meu tataravô. Então foi criado esse mate em homenagem a ele, esse nome. Mas alguém do marketing resolveu fazer besteira e Ildefonso, esse nome tá ultrapassado, é melhor nós trocarmos de nome, esse nome de velho, sabe? Alguém genioso, não sei quem que fez, e tirou o Mate Ildefonso do dia para a noite. Uhum. E deixou o Mate Real. Aí gerou uma confusão, a gente perdeu o mercado na época, foi uma confusão. O Mate Real era, você acredita que era verde e amarelo? Mas com certeza por causa da realeza. Sim. Com certeza por causa da Sim, realeza. são as cores da família real. Sim, o proprietário antigo até, agora eu não estou me recordando o nome, são muitos dados a ser lembrado, mas com certeza remete tudo à realeza. Real coroa é realeza, né? Uhum. E voltando um pouquinho mais lá para trás, agora 1834, e 1834 foi o ano que foi fundado a nossa empresa. Então ela é resultado de muitas fusões e aquisições ao longo de todos esses anos. O primeiro nome dela foi Engenho da Glória, e quem nomeou esse nome foi o Coronel José Caetano Munhoz, ele que foi o primeiro dono. Aí os imigrantes italianos da minha família, que vieram de Ligúria, na Itália, eles primeiro se estabeleceram no Uruguai, no ramo da erva mate. Aí o primeiro Fontana, que foi o Francisco Fasci Fontana, ele tinha negócio aqui em Curitiba também, junto com os ervateiros. Então eles compravam, faziam comércio entre si, né? E o Uruguai sempre foi um mercado muito consumidor, né, de erva mate. E o que aconteceu foi que essa ervateira, né, esse engenho, no caso, o Engenho da Glória, ele ficou devendo muito dinheiro pro engenho, para essa indústria, né, no Uruguai. Daí, o que acabou acontecendo foi que, após o falecimento do coronel, o Engenho da Glória ele não tinha mais condições de pagamento. A viúva acabou dando em troca o próprio engenho para quitar as dívidas. E posteriormente, daí, alguns anos depois, o meu tataravô ele acabou adquirindo a totalidade, comprando essa indústria uruguaia e ficando o único dono. Então, mais ou menos 30 anos depois, aproximadamente, que a gente ficou realmente dono da marca. E desde então, a gente está na 5ª geração. Inclusive, a gente tem poucos sabem, né? Mas se alguém ligar lá na empresa e quiser 20 quilos de mate, nós temos bolsas que chamam Mate Munhoz, em homenagem ao fundador da empresa. Uhum. Daí pode ser para vendedor de mate na praia no Rio de Janeiro, pode ser para restaurantes e locais que têm um consumo muito grande. É uma coisa que poucos sabem, mas está à disposição para quem quiser lá, 0800 na internet e não paga nada também, se quiser. Ela chamou também Fábricas Fontana, chamou primeiro Fábricas Silva e Fontana, depois mudou para Fábricas Fontana. Depois da visita da Princesa Isabel, Dom Pedro concedeu o título de autorização para a gente poder usar o nome Fábricas Imperiais Fontana. Então teve vários nomes, tiveram vários nomes durante todo esse trajeto, que até 1953 se tornou o CNPJ Munhoz Unidos, e o nome comercial, né, a Razão Social e o Fantasia, virou Chás Real desde então. Então tem muita história. E em 79, você acha que tinha esse chazinho aqui? Antes de 1979 era tudo mate tostado ou erva mate verde, o chimarrão. Não tinha esse chá no Brasil. Pois eu ia até te perguntar, de onde é que veio esse formato de chás pro Brasil? Meu pai, que é o Aramis Fontana, que ainda está atuando na empresa,
Ele é o presidente e eu sou o equivalente ao cargo de CEO, né? Toda a parte estratégica, toda a parte de criação do marketing, embalagens, o direcionamento geral de toda a estratégia, a expansão da empresa, está tudo comigo hoje. E ele foi numa viagem na década de 70 aproximadamente para Londres visitar um cliente nosso, que até hoje, não vou mencionar o nome, questões óbvias, né? Senão alguém vai lá, bate nesse cliente lá. Mas foi visitar um cliente nosso e ele viu que esse pessoal já fazia o chá de saquinho lá. Ele ficou apaixonado. Só que eles não faziam um chá só em saquinho. Eles colocavam outras coisas no chá. Então já tinha chá verde, já tinha outras coisas. Aí ele pensou, vou trazer isso para o Brasil. E a gente conseguiu naquela época comprar máquinas argentinas, que são muito boas. Antes tinha umas máquinas, mas faziam só o mate e eram máquinas ruins. Uhum. Aí veio uma versão das máquinas argentinas chamado Mai. As Mais a gente chama de Mai. Aí revolucionou. E é a mesma tecnologia até hoje. Uhum. A ideia que ele teve foi, vamos envasar capim no chá. Vamos colocar boldo no chá. Entendeu? Uhum. Então, em 79, claro que começou devagar. E ele falou, vamos fazer um teste, vamos ver o que acontece. E foi devagarzinho, foi indo e tal. Daí, claro que outras marcas foram copiando e tal, e foi se tornando o que é hoje o chá de saquinho. Eu acho que talvez nem outra parte do mundo tenha tanta diversidade quanto no Brasil. Não tem carqueja lá fora. Uhum. Não tem boldo do Chile lá fora. A nossa espécie de camomila, se vocês, talvez os brasileiros não saibam, ela é considerada uma das melhores do mundo. A nossa camomila plantada, pelo menos ali no Paraná, na região principalmente de Mandirituba, é uma das melhores do planeta. Ela é muito boa. Uhum. Entendeu? Pois é, até te perguntar, a matéria-prima dos chás de vocês, elas são originais do Paraná? Nem todas. O hibisco, por exemplo, a gente importa da África. Ele vem sujo com a areia do deserto do Saara. Nossa. A gente faz a higienização, ele vem inteiro para nós. A gente higieniza ele, colocando numa máquina que ela faz uma espécie de vibração para balançar, tirar o excesso, coloca no sol, em dia de sol, porque daí ela desidrata, então vai mais justo o peso no saquinho para o cliente. E além disso, a radiação solar ela mata fungo, bactéria. Então é um chá extremamente seguro. E também no visual já vai tirando elementos que a gente acha que são impróprios, como pedaço de pedra, terra. Então tem todo esse processo antes. E depois de tudo feito isso aí, a gente vai lá e moe na hora o suficiente para caber dentro do saquinho. Então a partir do momento que a gente moe, já vai para produção, já é produzido. Então ele fica o dia inteiro moendo ervas frescas e produzindo, e vai para o estoque. E o estoque pequeno, de 7 a 15 dias no máximo a gente tem estoque, e fica o tempo todo ali trabalhando, para chegar ao chá mais fresco possível. E agora, quase 100% de todas as ervas estão sendo moídas lá. Uhum. O melissa, a gente fez um teste com melissa e ficou uma delícia. A gente pegou pedaços da melissa moída na hora e misturou com a erva mate, uma erva mate mais verdinha, assim. A gente não tem esse padrão, mas a gente pegou do nosso fornecedor. Às vezes a gente pega lá, me dá um saco de uma erva boa aí, de não sei o que, disso, daquilo. Então a gente chama a nossa erva interna, que a gente só consome para nós, que não é comercialmente viável. A gente botou lá melissa, talos disso, não sei o que lá, um pouquinho a gente chama de erva mate composta, né? O pessoal conhece. E fica uma delícia, cara. A melissa moída na hora com um chimarrão, e ficou num perfume, Thiago, que você não acredita. Uhum. Se eu tivesse lá, eu devia ter trazido para você provar. Acho que até você ia adorar.
Pois é, fiquei curioso agora e realmente eu posso afirmar que são assim infusões muito saborosas e tu nota, né, no cheiro, no paladar, o frescor, os aromas, né, os sabores de cada ingrediente. O que eu estava até comentando contigo que é muito raro. Eu, por exemplo, tô tomando aqui o meu chá de frutas vermelhas, que passou a ser o meu chá favorito e eu não gostava de chá de frutas Essa é a vermelhas. sexta versão do chá. Sexta versão. A gente só melhorou a fórmula. Muito interessante. O que que acontece? É que normalmente tu vai em outras marcas, e obviamente que eu não vou citar aqui nenhuma, mas tu vê algo artificial no sabor. Tu não tem a fruta presente. Eu até queria te perguntar, por exemplo, quando a gente pega um chá aqui que o pessoal adora aqui no estúdio, capim-cidreira com laranja, realmente o que tem no chá é o capim-cidreira e como é que entra essa laranja no chá? Aí você tem que olhar uma coisa que chama rótulo. Ficou muito conhecido esse jargão aí que um famoso teve na internet, sabor energético, né? Então o rótulo ele diz tudo. O que é sabor, ele vai aroma. Não necessariamente é uma coisa ruim, porque o aroma ele pode ser natural também. Então o que é aroma natural? É a extração totalmente natural de algo natural, não vai químico. Então eu posso pegar, por exemplo, uma cereja e fazer um aroma da cereja de forma 100% natural, sem químico, entendeu? Então, alguns chás eles vão usar aromas naturais, o nosso ele vai uma quantidade de frutas. Se você pegar esse saquinho, por exemplo, desse chá aqui, ó, e der um truque, é você sentir a macieza aqui, ó, para você ver se ele tem algumas frutas. Se você apertar ele ficar meio macio, mais um pouco de gosmento, aqui eu tô sentindo, bem aqui, ó. Você sabe que ele tem fruta, porque a fruta reidrata. E não necessariamente, às vezes, o saquinho, quando você abre o chá, demora um pouco ali, algumas semanas para tomar, ele acaba sofrendo uma reidratação e fazendo algumas manchas Entendi. no próprio saquinho. E isso é bom. No caso, vocês têm presente no chá de vocês as ervas e as frutas desidratadas e quando em alguns casos, a aromatização ela vem também de forma natural. Complementar. Porque às vezes a própria fruta, eu já testei, já peguei, por exemplo, eu adoro cereja, mas aquela chilena, não aquelas de doce assim, que eu não gosto daquele sabor. Já tentei botar aquilo no chá. Aí não pegava o gosto, você pegava um gostinho leve. Aí como é que você vai complementar o benefício da própria cereja com o paladar? Então você criar essa fisiologia do gosto, até um livro antigo, que chefes de cozinha sabem do que eu estou falando. Você criar essa fisiologia do gosto, essa sensação, você precisa complementar isso daí. Então você faz um desafio com o teu paladar. Você cria esses aromas. A extração para fazer aromas existem diversos tipos, desde que com química que passa por álcool, né? Mas depois o álcool evapora e fica a própria substância ali de uma fruta, por exemplo. Muito usado na homeopatia, né? Aquelas gotinhas que vem um mínimo, um percentualzinho de álcool. O álcool é justamente para extrair, mas faz como se fosse uma espécie de infusão. Então existem vários tipos de aromas. O aroma natural nós usamos e também o idêntico natural, que ele acaba passando por um processo químico, mas é extremamente, como é que eu posso te dizer, a Anvisa permite, então é um processo que ainda é muito, é químico, mas às vezes a gente não tem opção. O aroma natural ou o aroma idêntico natural, ele tem uma diferença de preço enorme, mas são poucos os chás que têm o idêntico natural. Sim. Mas são completamente seguros, completamente seguros. Agora, existem outras classes de aromas que são aromas muito sintéticos e eles até vêm de fora, como aroma encapsulado, que são algumas outras marcas de chá, usam isso daí. Se você rasgar o saquinho, você vai ver como se fossem umas pedrinhas brancas. Sim, eu já Só vi que- essas bolinhas, inclusive. As pessoas acham que até pedra, tudo. Até a primeira vez que eu vi, eu desconhecia, né? E fui atrás para ver. Daí eu descobri que era importado, não era nem brasileiro. Tem uma tecnologia importada que quando ela entra na água, ela se dissolve. Então virou um aroma, por assim dizer, que solta na água mais gelada, assim.
Então, uma espécie de modo de você enganar o consumidor. Então, ele tem que ler o rótulo. Se está escrito sabor tal coisa, não vai a fruta de verdade, meu filho. Não vai. Então, fique ciente disso. Sabor chocolate, não vai chocolate. Sim. Só que está bem pequenininho no chocolate. Às vezes um suco em pó. Bebida, refresco à base de não sei o que, sabor laranja. Não é laranja de verdade. A não ser que esteja escrito daí a espécie da laranja, ou casca do limão, ou casca da laranja, aí é mais honesto, daí você pode colocar a fruta como o ingrediente principal, e daí você tem que, é obrigatório por lei, dizer que tem aromatizante. O aroma não é ruim. Eu acho que é ruim você enganar o consumidor, por exemplo, fazer algo que fique ou muito escondido, ou que vá, por exemplo, um percentual de... Eu já vi uma marca muito conhecida mundialmente, mas eu comprei um chá lá fora, que era importado da Polônia, se eu não me engano. E eu acho que a legislação da Polônia obrigava no rótulo a dizer assim, o percentual de fruta que ia. Era um chá de frutas vermelhas que chamava 4 frutas, alguma coisa assim, não tenho certeza. 4 frutas. Eu fui olhar aquele rótulo, tá em várias línguas assim, e claro que eu não entendi polonês ali, que é muito parecido com o idioma russo, mas o espanhol e o inglês eu consegui compreender. Daí estava lá escrito 1% de cherry. Eu falei, 1% de cereja? De fruta? Não é possível. 1% de morango. Tem 1% de fruta? Bem, se tem 4 frutas, tem todo esse conteúdo desse chá aqui, que é no máximo 1,5 gramas, 2 gramas por saquinho. Então quer dizer que 4% de 1,5 gramas ou 2 gramas tem de fruta. Isso não é nada. Sim. Isso não é nada para a saúde. E o resto é aroma sintético ou outros tipos de aromas que eu desconheço. Eu sei que a classe no Brasil é bastante segura. A Anvisa, querendo ou não, ela tem uma fiscalização em cima muito ferrenha, assim, principalmente das empresas grandes. Agora, eu acho errado, tem pessoas que às vezes se confundem e acham que está tomando benefício de algo, o cara põe lá uma mixaria no chá de fruta e a maioria é aroma. Ele só põe 1% para dizer que vai fruta. Eu acho isso desonestidade com o consumidor. Se você pegar aqui, isso aqui vai polpa de laranja, é uma quantidade alta. Que tanto é que às vezes a polpa desidratada ela vaza do saquinho, porque o saquinho ele é mais... O buraquinho é um pouco mais grosso do que... Mas é desidratada, a polpa desidratada mesmo. O mel, eu não consigo botar mel, de verdade. A Anvisa não me permite botar mel. Entendeu? Daí vai o aroma natural de mel ou idêntico. Agora eu não sei de cabeça. Mas são muito bons, são... até de uma empresa aqui de Santa Catarina, que a gente compra alguma parte dos nossos ingredientes também. A gente percebe. A gente tem uma vantagem também, Thiago, não sei se eu cheguei a falar. O nosso saquinho de papel, 100%. Então, se a pessoa descartar no lixo, ele não vai ter contaminação por microplástico. Tem alguns chás importados, aqueles que tem... se rasga, ele tem alumínio e na composição às vezes ele tem o plástico em volta, acaba contaminando o próprio chá com micro ou nanopartículas de plástico. Daí as pessoas perguntam, mas por que vocês não atualizaram o saquinho? Eu falei, porque eu quero menos lixo no planeta. Eu podia ter trocado só os kits disso daqui. Ia sair um pouquinho mais bonitinho e tal, mas a gente desenvolveu uma tecnologia que só nós conseguimos deixar o papel envernizado. Entendeu? Tem umas outras marcas aí que acabam gerando muito lixo. É muito plástico. O único plástico que você vai achar é em volta da caixinha. Mas o mínimo possível, o mais fino possível. E se eu não colocar, infelizmente vai estragar. Então ele tem que estar selado, bem protegido. Agora, a quantidade de lixo que um ser humano gera é enorme, né?
É enorme ter que ter essa consciência, né? Nós temos que preservar o nosso planeta e, como tu falaste ali, muito sobre a questão da pureza dos ingredientes. Eu, particularmente, sempre prezo pela melhor experiência gastronômica e também pelo o que eu estou ingerindo, né? O que eu estou colocando dentro do meu organismo. Se eu estou consumindo um chá que é para ser algo benéfico à minha saúde, para ter ali as ervas, as frutas, eu quero de fato colocar essas ervas, essas frutas e colher os benefícios dela, Ser o ao mais invés natural possível, de eu né? estar colocando aqui uma bebida altamente industrializada, cheia de sabor, isso, sabor aquilo, mas que no final das contas não é nada do que ela está se vendendo. E o que é pior, tem muitas empresas que apostam em posicionamento, e eu não gosto muito dessa palavra quando ela é má aplicada, que colocam um rótulo à frente do produto. Então é uma embalagem Sim. belíssima, é tudo muito bacana na prática, mas o conteúdo do produto que tem ali dentro não é aquilo que tu acha que tu está comprando. E como tu bem mencionaste, eu já notei isso na prática, de pegar alguns chás que tem essas embalagens que As tu pessoas mencionaste demoram um aí, pouco. e o sabor fica totalmente violado, além de não ter a fruta ali, além de não ter a erva ali presente, ou muito pouca, toda essa contaminação torna uma bebida muito ruim no paladar e também, e principalmente para a saúde, né? E como é que a pessoa sabe o que vai dentro? Se vai se perguntar, parar para pensar se eu não coloquei pau de madeira aqui em vez de talos da própria planta, como é que você vai saber? A não ser que faça uma análise laboratorial muito profunda. Então, marca. Você tem que saber o que você está consumindo. E nós abrimos a nossa empresa no nosso canal. 100%. Nós temos programa, vídeo feito na internet com outros influencers, vídeos stories mostrando o processo industrial, o que vai. Existe muita picaretagem nesse meio. A gente não descobriu um monte de absurdo no café? Sim. Não foi como é que era? Até osso. Não, Até osso. até osso moído. Pau, pedra, osso. Imagine. Se acontece no café, acontece em marca de chá de baixa qualidade. Tu sabe que tu mencionou um negócio que te dou os parabéns, porque são poucas as fábricas que abrem o processo e que mostram, né? E é aquele velho ditado, né? Eu não tenho nada a temer, né? Quem não deve, eu ia dizer, é o velho ditado, quem não deve não teme, né? Então, para mostrar, é porque de fato tu está ali. Mas eu acho que não tem como esconder do paladar, do sensitivo, porque quando tu abre um chá real, eu adoro essa experiência, porque eu sinto ali já o aroma do chá na própria caixinha. Então, quando tu tira aquela embalagem plástica que envolve a caixinha ali, que ela tem, muitas delas têm uma aberturinha, nossa, só naquilo ali já dá um Sim. aroma do sabor do chá no ar, assim, que é fantástico. O aroma ele tem que complementar todo o conjunto, é um equilíbrio, sabe? Eu acho que, por exemplo, esse aqui, ó, chá misto capim cidreira com polpa de laranja. Qual que é o sabor que você quer sentir? Um pouco do capim e um pouco da laranja. Talvez a laranja 50% ou um pouquinho menos, mas não mais gosto de laranja e menos de capim. O ingrediente principal sempre tem que seguir a ordem cronológica. Então, vou fazer um chá de manga, banana e açaí. Os gostos têm que ser mais manga, menos açaí e um pouco menos de banana. Essa é a ordem lógica e correta. Agora, uma vez eu provei um chá mate de groselha de um outro fornecedor aí. Eu achei que eu até gostava. Falei, pô, vamos ver se é gostoso, né? Não é porque é meu concorrente, né? Que a gente não vai provar, não vou beber ou não vou apreciar. Mas eu fiquei chateado porque não tinha o gosto do mate. Pô, mas cadê o gosto do chá mate? Isso é chá mate. Uhum. Né? A gente tomou agora há pouco. Eu quero sentir esse gosto somado ao gosto da groselha. E eu não achei o chá mate. Cadê o gosto do chá mate? Sim. Eu fiquei chocado. Ou até vi uma outra marca lá que lançou um litrinho escrito como ingrediente principal chá mate, os outros ingredientes carqueja com não sei o que lá, estévia. Eu falei, nossa, que mistura estrambólica, né? Aí você vai provar um negócio, não tem gosto do chá mate. Daí que acontece? Quem não conhece chá mate vai achar que aquela porcaria se chama chá mate. Uhum. Ou que o garrafa do litro, de 2 litros, é o chá mate. Meu amigo, se você não provou isso daqui, você não sabe que tá...
Ou que é pior, né, Henrique? A pessoa compra essa garrafinha industrializada achando que está tomando o chamate que está fazendo bem para a sua saúde e ela está tomando uma bebida sabor chamate. Né? Esse foi um dos problemas porque caiu o consumo dessa bebida aqui que realmente faz bem para a saúde. Por causa da piora da industrialização do processo. Então as pessoas foram fazendo cada vez produtos mais vagabundos, com todo respeito, com mais aromas, mais gosto sintético, mais extrato, e querendo ou não, o que é o extrato? O extrato é a redução desse líquido até chegar no mínimo de tamanho possível, até chegar a pó. O café solúvel não é ruim, não é muito pior do que o café passado na hora, moído, é a mesma coisa. Então, nessas bebidas, geralmente em chás prontos, assim, de 1 litro, seja de qualquer marca, se você olhar o rótulo, aroma, extrato, com os principais ingredientes, e depois chamate ou nem chamate, aí tem alguma coisa errada. Eu sempre falo que quanto mais distante tu estás do produto original, pior é para tua saúde, né? Quando a gente abre, por exemplo, uma caixinha dessa aí de chamate tostado, tu tem ali o chamate tostado, tu tem o aroma do chamate tostado, então é aquilo. Qual que é o ingrediente? Chamate tostado. Exato. Ou nem precisa falar tostado, que é só chamate, acabou, fim. Entendeu? É o que tem aqui, eu acho que o ingrediente, talos aqui, vamos ver. Folhas e talas de erva mate tostada. Acabou. Esse é o ingrediente. E quando você pega uma garrafa, infelizmente, tá o extrato lá como ingrediente principal. Só que quando o extrato é recuperado na água, ele perde as propriedades benéficas. Então, os polifenóis estragam. São sensíveis a algumas coisas, a temperatura, a recuperação. Por isso que o café solúvel nunca vai ter o gosto do café normal. Porque ele é um negócio que foi totalmente desidratado, passou por um processo ali que você só joga uma aguinha e recupera ele. Não existe isso. O sabor fica ruim e os benefícios também são jogados no lixo. E o café, querendo ou não, ele também tem certos coisas que são boas para o coração, para a saúde, ali, até para uma dose moderada, né? Então, com chá, a mesma coisa. Aí a pessoa não gosta, cai o consumo desse cara, o cara deslecha isso daqui. Eu quero mostrar para a população que isso aqui é outra coisa. Só façam, tomem e depois digam se é o mesmo gosto desses mates líquidos que você já tomou por aí. Certamente, e tal como o café em grãos, ele é um produto infinitamente superior a um café moído, torrado que tu encontra no mercado, o chamate in natura é infinitamente melhor do que uma bebida, né, sabor chamate, que tu vai ter altamente industrializada, que vai ter muito pouco do ingrediente principal. Então, quanto mais próximo do ingrediente principal tu estás, melhor para tua saúde e tu vai poder colher todos os benefícios desse produto. Com certeza. O teu produto é um produto incrível, tem grande qualidade, não apenas o chamate, como todos os teus blends de chás. Eu poderia citar vários aqui que eu acho maravilhosos, como frutas vermelhas, capim-cidreira com laranja, camomila com mel, melissa com maracujá, Camomila com mel, tá bom. hortelã também o pessoal adora muito aqui, tem muitas propriedades benéficas. A menta piperita é muito boa. Mas eu queria te fazer uma pergunta. A tua empresa é a empresa mais antiga do segmento no Brasil, né? 191 anos de história. Uma história, assim, excelente, um grande caráter na forma com que desenvolve as coisas, um produto de extrema qualidade. Em que momento que vocês deixaram de ser líderes do segmento, que hoje a gente nota, assim, que embora seja o melhor produto, em alguns pontos a gente não encontra? O que aconteceu nessa história de vocês aí? Foram muitas coisas, né? A crise da erva mate, na verdade, a gente é a segunda maior empresa do Brasil no setor, né? A nossa principal concorrente, eles foram parente nosso. Eles são até hoje de distante. Isso eu não sabia, eles eram parentes de vocês. Sim, trabalhou Então nessa empresa. eles pegaram a expertise e a técnica de vocês para implementar no comércio deles. No engenho que eles fundaram. Uhum. Acho que 70 anos depois, são bem mais novos, né? Sim. Só que no começo foi, como é que se diz? Não tinha tanta concorrência, eles foram crescendo, foram fazendo coisas bem feitas mesmo.
Acabou virando uma concorrência muito forte e tudo, e nós erramos no marketing, como eu te falei, naquela época do mate e o Defonso com o mate real, de tirar o produto e tal, e daí o concorrente muito esperto mudou a cor da embalagem e a gente perdeu o mercado em poucos meses, porque o pessoal se acostumou, e naquela época não tinha o chazinho de camomila. Entendi. Lembrou? Era o mate tostado. E vocês deixaram de adotar as cores de vocês para assumir outras cores e a concorrência assumiu a cor que era característica de vocês. Que era a característica. E no pensamento do público ele associou a cor. Não, esse aqui é o que eu sempre levo. E eu acho que esse aqui, eles perderam a referência, porque aparecia um produto com outro nome e outra cor. De repente aquele produto lá que ele deixava de lado na área de venda, apareceu com a cor do produto que ele levava. Ele associou. Uma jogada de mestre. E qual foi o impacto que isso ocorreu para você? A Coca-Cola fez um erro também absurdo uma época também. Tiveram erros de marketing, Thiago, na década, né, que quase levaram muitas empresas à falência total. Eu sei a história da Coca-Cola, que eles lançaram a Coca-Cola Classic porque alguém engenhoso do marketing falou, vamos copiar o sabor da Pepsi. Não acredito. Tô falando sério. Esses caras estão incomodando aqui, vamos fazer a Coca-Cola com gosto de Pepsi, e daí o pessoal vai tomar o nosso e não vai comprar mais a Pepsi daí. Foi completamente ao contrário. Quem amava o gosto da Coca-Cola falou, por que eu vou tomar uma Coca com gosto de Pepsi se eu posso comprar Pepsi? Meu amigo, eles quase se arrebentaram. Demorou acho que décadas para eles se reerguerem de volta e ficaram lá no marketing. Coca-Cola clássica, é a clássica, é a que você conhece. Tanto é que o pessoal 40 a mais, acho que ele lembra da Coca-Cola clássica, escrito na lata. Coca-Cola clássica. Eles queriam botar que não, é o sabor clássico que você sempre conheceu. Não mudamos a fórmula. Então tiveram erros de marketing assim que foram inacreditáveis e daí quase levaram essas empresas à falência. Agora, em 2007, essa empresa ela foi vendida por uma multinacional, então o que acontece? E funcionários antigos rodaram lá. Rodaram, foram tudo para a rua, não sei se sobrou, não tenho contato, né? Senão seria espionagem industrial, né? Sim. Mas o que eu sei é que muita gente rodou, né? De pessoas antigas, trocaram funcionários, e virou outra empresa, né? Uma multinacional sumiu e a nossa outra concorrente também é uma outra multinacional. Então é uma americana, uma suíça e a gente, o brasileiro aqui, lutando contra duas multinacionais aqui, só se protegendo. Então a gente recebe a pancada ali, vem, toma nosso mercado, a gente vai lá e pum. E agora eu tô com uma nova ideia, né? 2025 foi muito boa. Então, há muitos anos a gente está nessa segunda posição, assim, e a gente está crescendinho, né? E a minha ideia é assumir essa liderança de mercado logo, logo. Então, eu acho que a logística, eu resolver o problema de distribuição, é a melhor coisa, porque a gente tem um produto excelente. E eu sei fazer chá, Thiago. Eu sei fazer um chá bom. Não, isso ninguém duvida. E eu conheço o mínimo de botânica para saber se essa foto que está na caixinha é a folha de verdade. E eu já vi chá, Thiago, Isso do tem. cara com a espécie errada. E acontece. Com a espécie errada. Eu já vi gente botar assim, chá de boldo. Tá, beleza, o chá de boldo é uma coisa. Aí você vai ler atrás um rótulo, acho que é pneumoboldo, se não me engano, o boldo chileno. Só que tem um detalhe, o boldo chileno, ele é de 3 a 4 a 5 vezes mais potente que o boldo brasileiro. Ele tem um grau de toxicidade maior. E se você só escreve boldo do Chile e ainda põe a foto do boldo brasileiro, que é muito mais fraco e é encontrado muito no quintal do Nordeste ainda, você tem um problema muito sério de saúde. Sim. Sabe por quê? Se a pessoa vai Porque ingerir o aquilo médico achando que é brasileiro. não recomenda, ela vai achar que é o boldo brasileiro. Sim. Poucos olham o rótulo, ele nem a espécie, nem sabe que é aquilo. Aí o médico fala assim, não, você não pode tomar o chá de boldo, mas o brasileiro é fraquinho, você pode tomar o chá de boldo. Aí o pessoal olha lá, chá de boldo. Ah, isso eu posso. Ela está tomando boldo do Chile. Ela pode ter um aborto. Nossa. A mulher pode perder o bebê. Então é uma questão muito séria.
E eu não estou falando de uma empresa pequena. Eu estou falando de empresa grande, não posso mencionar. Então eu peguei, fiz toda uma revisão de todas as nossas embalagens, acertei algumas coisinhas ali, não achei nada de errado nas nossas, talvez até um errinho ortográfico, alguma coisa assim, que não sei como é que passou batido assim, mas tem que fazer uma revisão muito, muito profunda disso daí, e a gente mudou todas as artes também, renovando, porque já estavam muito saturadas, embalagens de 20 anos atrás, então a gente vinha melhorando o produto, melhorando, e de repente aquela embalagem jurássica que parecia mais velha que minha avó, com todo respeito, a minha avó tá lá no céu as duas, mas já estava feio. Daí o que a gente fez? Renovou a embalagem. Se você ver essa embalagem aqui, passar o dedo, ela tem já uma tecnologia aqui que ele deixa uma profundidade na embalagem. Então ela tá a cara da marca. Eu mesmo que criei esse selo, essa frase de efeito, o real inventor do chamate, não é só para associar o real, não, porque a gente inventou esse mate mesmo. Sim. A gente inventou máquina, a gente fez a descoberta, viu no campo mesmo, meu avô criou a fórmula, entendeu? A gente é o primeiro. Sim. E ponto final. A gente pode ser o segundo em venda, mas que a gente é o real inventor e o primeiro chá do Brasil, isso ninguém tira. Com certeza, vocês são pioneiros. Eu até brinco contigo que é engraçado que tu falando dos teus antepassados, está falando da história do Brasil, né? Então é algo muito bacana e único, né? De motivo de orgulho também, todo esse legado que tu carrega agora na 5ª geração, e sabemos que tu tem ideias bem avançadas e está investindo muito no mercado digital, que hoje em dia, né, é um maior veículo de comunicação, o maior veículo, o maior link que nós temos com o público, né? Então eu queria que tu falasse um pouquinho sobre essa nova visão que tu estás trazendo aí agora na 5ª geração da família. Quais são os planos que tu tem para o futuro de expansão da marca, os trabalhos que tu está criando? O que eu pensei assim na questão digital? Eu pensei o seguinte: nossa, as pessoas têm um preconceito enorme assim quando vem marca, né? Elas não querem seguir a marca. Eu não quero seguir chocolate da tal coisa, ou não sei o que lá. Eu tive muito problema, Thiago, com marketing. Muito problema. Eu troquei de agência, coloquei 1, 2, 3 agências. Os caras já falavam, põe um post aqui, 2, 3 por semana no teu troço, no teu feed de foto, joga um storyzinho lá, um alcance horroroso, pife, não sei o que lá. Eu conheci um pessoal bem bacana, vou mencionar aqui a FOV Filmes, profissionais ótimos, eles são muito profissionais na parte de vídeo, e nós juntos, em conjunto, a gente criou uma fórmula de encaixar a conexão humana, ou seja, o CEO participar da empreitada do marketing, porque eu cansei, cara, juro por Deus, eu cansei do cara confundir o mate com mate verde, fazer postagem do chamate e chamar de chá preto, caramba. E eu escrevi protocolos para esse pessoal e o pessoal não dava bola. Aí quando falava 1, 2, 3 vezes, eu mandava embora a agência e cansava, cara, simplesmente cansei. Eu falei, meu Deus, mas não tem ninguém que saiba a diferença, o que é chá mate, o que é erva mate e não sei o que. E eu fui cansando isso daí. Eu falei, eu vou assumir tudo. Cansei. Aí eu peguei e enfiei a cara no canal, na frente do canal, e a gente estourou em milhões de visualizações por mês, assim, tudo organicamente, porque as pessoas querem ver um rosto humano. E eu sou esse rosto humano, eu sou quem representa a minha empresa. E eu estou falando, eu sei fazer chá disso, eu sei falar daqui, os benefícios. Então eu entendo muito do assunto. Eu estou há quase 20 anos na empresa direto já. Acho que já passou de 20 anos também, que já fiz um estágio também quando estava na escola, lá somando isso daí. Já dá mais ou menos uns 20 anos. Então eu cresci. Quando eu era criança, eu ia na fábrica com meu pai. Ele me botou de castigo, sabia? Não. Eu não sei o que eu aprontei. Ele falou, você vai trabalhar comigo. Então tá, né? Ele botou lá para mexer nas caixinhas de chá, levar para um lugar, acho que colocar dentro da caixa principal, se eu não me engano. E eu gostei. E acabei gostando. Fiquei lá, nossa, que legal fazer isso, né? Ele ficou brabo, porque era para ser um negócio ruim, e eu acabei gostando. O cara acabou gostando, era para ele aprender a dar valor. Eu não sei o que eu tinha feito. Acho que eu tinha feito uma molecagem, de destruir um carrinho, alguma coisa. Ele falou que eu queria dar valor ao dinheiro, né? Tava corretíssimo.
Eu repeti isso com meu filho. Meu filho arremessou um negócio e trincou a TV, rapaz. Eu falei, quer ver que ele vai gostar também quando ele era mais novo? Não deu outra. Foi lá, começou a mexer nas caixinhas, levar de um lado. Ah, vamos embora, filho, vamos embora. Não, agora eu quero ficar aqui. Acho que uns 7 aninhos e tal. Então foi uma diversão. Isso acaba criando a essência, né? Talvez agora ele não entenda a mensagem, que isso já faz muitos anos, ele já está com 12, né? Talvez já tenha mais consciência. Mas a criança talvez não entenda agora essa mensagem, mas com certeza é porque ela ainda não tem o córtex pré-frontal totalmente formado. A partir dos 25 anos você vira um homem ou uma mulher com córtex totalmente formado, e o jovem, às vezes, ele faz o bullying sem ter essa capacidade de sentir constrangimento ou essa dor que nós temos de emoção, essas coisas. Então, por isso que você não pode ser presidente antes dos 35, até uma coisa interessante, né? Então, essa mensagem vai ser compreendida lá na frente. Tudo que a gente fizer pelos nossos filhos, pelas nossas gerações, talvez agora ele não ouça, mas não tem importância, porque aquilo, subliminarmente, vai construir toda a base de valor dele. Então, tudo que foi passado lá, desde a primeira geração, para a segunda, para a terceira, para a quarta, e a quinta, e agora estou passando para a sexta, que é meu filho, está ficando na essência. Então, a nossa especialidade eu sei fazer um chá, eu sei fazer uma boa erva mate, eu sei... eu não vou sacanear você, meu consumidor, eu vou colocar capim-cidreira, vou colocar capim-cidreira. E não vou colocar 90% de talo de capim-cidreira e 10% de capim-cidreira. Uma vez eu peguei uma marca, com todo respeito aos gaúchos lá, eu comprei lá era uma marca do Rio Grande do Sul, não vou mencionar qual que era. Eu falei, pô, esses caras fazendo mate, de repente num mercadinho meia boca aqui do nada, esse chamate, né? Não era nem meu concorrente principal. Aí eu fui abrir, fui na sala do diretor, pô, vamos ver o que esses caras estão fazendo, né? Vamos dar uma olhadinha, abrimos o negócio, só tinha palito. Só palito, não tinha nem folha, não tinha folha dentro. Eu falei, não acredito que os caras estão só torrando palito. Eu acho que não tinha nem 5% de folha, Thiago. Eu falei, só galha. Que picaretagem o negócio daí. Por isso que o cara consegue vender mais barato daí. Mas como é que ele tá vendendo esse preço, essa caixinha aqui? Ele foi abrir, só tinha talo, só tinha galho de negócio. Sim. Eu falei, que absurdo, cara. Ou a máquina do cara deu um defeito e se separou o pó, porque no transporte também com o tremer se separa, sabia? Às vezes você pega um chimarrão lá, abre, você só tem palito nesse negócio, mas a erva tá toda embaixo. Daí o que é mais pesado assenta no fundo, o palito assenta em cima. Sim. Daí o cara abre, só tem pau nesse troço. Às vezes a gente fala, dá uma mexida, uma sacudida. Ah, não, desculpa. Entendi. Então, isso acaba dando erro. Mas essa eu até me assustei. Então, chá é tudo igual? Não. Não é tudo igual, meu filho. Você tem que saber uma marca que você confia. Por isso que enfiei a cara nesse negócio. Que eu quero mostrar como é que eu faço esse processo. Eu quero tirar mitos de que o chá de saquinho é pior do que o chá granel. Isso é mito. Você sabe quem que faz isso? Se as pessoas pararem para prestar atenção, sabe quem que faz? As próprias pessoas que vendem o chá a granel, os pequenininhos lá ficam com raiva. O chá em saquinho. Daí um cara vê o troço do cara, acha que é verdade e vai copiando e vai replicando aquela mentira. Sabe que eu recebi aqui uma... Daqui a pouco eu vou te falar a maior polêmica que eu vou deixar os charistas aqui com boca aberta. Então, eu tenho que te falar dentro desse assunto, porque eu recebi uma convidada aqui e eu ofereci para ela o chá, né? E ela falou assim, não, eu só tomo o chá da infusão das minhas ervas que eu compro lá a granel e tal, não tomo chá de saquinho. Eu falei assim, mas esse chá de saquinho, ele tem exatamente o que tem na tua infusão lá, são as mesmas ervas, são os mesmos ingredientes que só estão dentro de um saquinho. Mas para tu tirar as tuas conclusões, vamos fazer então um exercício aqui. Eu vou te servir o chá e se tu não gostar dele, tu não precisa beber. E daí eu fiz o chá, ela tomou e daí primeiro ela tomou um gole, analisou,
Daí tomou outro gole, aí tomou um terceiro gole. Eu falei assim, ué, mas a mulher nem vai falar comigo e já tá tomando o café, o Tentou chá. botar defeito e não E conseguiu. daí ela, não, ela tava tomando que ela tava gostando. Ela falou assim, olha, eu vou dizer um negócio pra ti. Eu queimei minha língua porque esse chá aqui, ele tá maravilhoso, ele tá melhor do que o chá que eu faço lá. E eu falei assim, pois é que o que que acontece? Muitas marcas acabam desprestigiando o chá por não colocar o produto correto dentro do saquinho. Já vi relatório de nutricionista que falou que o chá do sono não funcionava, daí quando deu o nosso, a mulher falou e apagou. É tão lamentável isso, porque vai saber o que a outra marca botou. Não tô falando de uma marca, tô falando do mercado em geral. Mas sabe o que eu acredito muito? Porque eu gosto muito de família e de legado. Essa é uma empresa familiar, eu e minha esposa construímos elas, tocamos ela. O nosso filho agora já está chegando na fase aí de faculdade, já quer tirar um jornalismo, tem ideia de seguir o nosso legado aqui. É muito E bacana. é uma coisa que nos orgulha muito e a gente espera, né? Chegar daqui a pouco num futuro distante, por que não pensar em 191 anos de história do nosso estúdio aqui? E eu vejo que quando isso está dentro do DNA de uma empresa, existe uma responsabilidade maior, porque é algo como se fosse parte da própria história, da própria família de vocês, entendeu? A empresa é algo que está implícito em quem são vocês, na família de vocês, né? É um negócio passar, conhecimento passar de geração em geração. São coisas que o meu pai passou para mim, que ele aprendeu com o pai dele, que o pai dele aprendeu com o pai, e que de repente manias. Cara, se o cara chega com uma erva mate lá na fábrica, eu só olho, sinto o cheiro, dá uma apertada, falo, manda voltar esse troço, que esse negócio molhou, o cara secou meia boca lá, essa erva tá toda mofada, tá de má qualidade, não sei o que lá. Sabe? Você sente, você percebe. Você acha que uma multinacional vai saber se o boldo foi sacaneado? O funcionário lá do negócio tem que ser um cara muito especialista nisso. Mas toda erva vai, todo lote de erva chega e vai para o laboratório. Então é sensorial, paladar. Se não passou no teste sensorial de paladar, volta. Tem alguma coisa errada. Devolve pro cara ou desconta dele ou joga fora, dependendo do caso. E tem que esperar o laudo do laboratório, ver se não tem algum tipo de contaminação ou se não passou do nível aceitável de impurezas, que impurezas seriam o quê? Microparticulado de terra, uma areia, alguma coisa que é natural, que todo produto natural tem. Um alface vai ter, tudo que é acima do solo vai ter. Isso é normal. Passou desse limite ali, a gente já não põe para o consumidor final. Pode ser alguma. Isso é um diferencial e não se compara, né? Porque uma multinacional, ela é algo frio e distante que ela está preocupada apenas em relatórios de lucros. Enquanto quando a empresa é familiar, o dono tem aquele carinho, né? É um filho dele a empresa, então ele sempre vai ter aquele protocolo, aquela proximidade. E o que é ainda bacana na empresa de vocês é que por mais que ela seja uma empresa muito antiga e uma empresa de grande porte, é uma empresa que a família está diretamente associada até hoje à produção, ou seja, é uma família que está com o pé no chão da fábrica. E meu pai já vai todo dia na empresa, não tem essa. Ele está trabalhando um pouquinho menos. Ele já tá com setentinha, né? Descansar um pouquinho. Mal pisar no freio, mas ele vai todo dia lá. Sim. Querendo ou não, ele vai todo santo dia lá. E eu também vou lá todo santo dia. E a gente faz as nossas partes, ele decide a parte final. Pai, ó, a gente precisa fazer isso. Não, não vou fazer. Tá, a palavra final é tua, não posso, né? Mas daí a gente às vezes dá uma discutida ali, né? A gente precisa fazer isso e tal. Não sei o que. Pô, a gente precisa fazer. Tá bom, me convença. Daí eu tenho que pegar. Como é que eu vou convencer meu pai? Tem que montar uma prova de que o negócio não vai ter falha. Sabe o plano infalível do Cebolinha lá, do Cascão lá? Aí você monta um gráfico, um relatório e não sei o que lá e apresenta para ele, cara. Ele quer ver número. Ele não quer saber achismo. Ó, o mercado percentualmente aqui de jovem que está começando a iniciar a tomar chá é enorme, não sei o que lá e tal, então a gente precisa diversificar, não sei o que lá, tem sabor que o pessoal tá, não sei o que lá. Então hoje a gente já está trabalhando mais com estatística, mais cru e diretamente. A gente já tinha um sistema muito avançado já no
O pessoal às vezes olhava aquela desembalagenzinha lá, nossa, a embalagem feia, tá, mas a gente já tem um sistema há 30 anos de programação própria, que gera estatística e relatório próprio. A gente tem um microsiga que custa um absurdo por mês, que é da TOTUS. Então, um sistema avançadíssimo há muito tempo. E agora eu quero botar uma inteligência artificial dentro do sistema até o final do ano, para leitura de análise das informações dentro do meu relatório. Então, ele achar dados estatísticos e cruzar lá. Aquele cliente lá compra numa média tal, de repente ele descobre lá que está em ruptura um produto. Ou cruzar a inteligência artificial com um sistema que já é fornecido pelo próprio governo. Os notas, que nem nota fiscal de não sei o que lá, às vezes é obrigatório passar um item, é público. Quando alguém emite uma nota fiscal, aquilo é um dado praticamente público. Se você conseguir pesquisar, no Paraná ele tem um programa que se chama Menor Preço. Você botar lá material, você vai achar onde o material foi vendido em vários mercados e vai dar o menor preço. Às vezes dá uma briga, o cliente chega e fala, lá no mercado do cara lá, ele tá vendendo, você está vendendo material mais barato lá naquele mercado lá. Não, ele que pegou e fez por conta própria. Não fui eu, não. Ele tá queimando o preço que ele quer. Às vezes dá uma confusão, rapaz do céu. Ou quando você ganha um negócio que o cliente já ganhou promoção de TV, cara, de cliente. Porque ele gosta tanto da gente. E daí chegou outro concorrente lá do mercado e falou, pô, vocês estão investindo em televisão com o cara? Daí o pessoal não sabe o que falar, daí eu peguei e falei, deixa de ser ingênuo, pessoal. Inverte a bola pra cima do cara. A gente não tá mentindo, mas a gente realmente ganhou. O cara quer, o comprador quer te comer, né? É o papel dele. Sim. Daí eu falo assim, pô, falei que a gente ganhou, por que você não me dá também? Daí você fica batendo essa tecla. Não seja bobo. Que ele vai tentar te extorquir, você vai tentar extorquir ele ao mesmo tempo. Daí fica, você que fez isso. Não, foi você. Não, foi você, entendeu? Tem que ter um pouco de jogo de cintura. Na parte do varejo, se você deixar, meu amigo, você é devorado. Cheio de empresa que quebra aí. Eu vou falar o nome dessa marca, ela não está mais no Brasil. Mas o Walmart saiu do Brasil porque explorou todos os clientes. Explorou até espanar a rosca. Vum! Só que quem faz isso não dura. Desde que eu estou há 20 anos e que meu pai fala assim, que o mercado que não trabalha o cliente e o consumidor está fadado ao fracasso. Se ele virar uma financeira e ficar tentando explorar o cliente, meu amigo, ele vai quebrar. Você tem que saber negociar. Mas se você apertar demais o cara ao ponto de você começar a sacanear, não vou falar o nome exatamente, mas vou dar um exemplo de sacanagem de contrato agora, é a parte financeira aqui. Ó. A gente tinha um cliente e o contrato estava para entregar até 15 dias no Rio Grande do Sul. Pô, de Curitiba, no Rio Grande do Sul, Porto Alegre ali, né? 15 dias. Pô, um tempo enorme. Você pega meu carro ali, em 6, 7 horas eu tô lá. Só que sabe o que eles faziam? Ó, se você me entregar atrasado, eu te dou 5% de multa. Eu falei, qual que é o nosso percentual de atraso nos clientes a nível Brasil, não sei o que lá, de eficiência? A nossa eficiência é 97% de entrega, só 3%, ou às vezes dá uma variada, dependendo da época, na pior parte é 5% de ineficiência e 95% de efetividade. Isso é um dado estatístico nosso. Então não deixa 5%, que isso quase nunca vai acontecer, né? Aí o que os caras faziam? Agendavam depois dos 15 dias. Porque você tinha que agendar para entregar, você não podia chegar. Ô fulano, deixa eu entregar a carga aí. Não podia, você tinha que agendar. Daí o cara agendava 20, 25 dias depois, aí vinha a multa. E como eu não podia fazer boleto, porque estava em contrato, eles faziam TED, antes era TED, não tinha Pix. Sim. Já vinha o valor de nota fiscal menos 5%. Aí eu identifiquei isso. Eu falei para a logística, tenta reverter esse troço. Dizer que não é culpa. Alguma coisa às vezes tenta conseguir reverter, mas
A cada 10 multas, 2 revesti e 8 não. Aí eu cheguei pro meu pai na época, isso há uns 12, 15 anos atrás, falou, ó, esse cliente aqui tá fazendo essa maracutaia, identifiquei, ele tá em contrato, tudo bem, mas ele deu um jeitinho ali de arrancar, dar uma espanada na rosca ali. Falei, pô, 5% é praticamente a nossa margem inteira. Uhum. E é toda a nota fiscal. Ele falou, pode cortar, não vendo mais. E é assim que a gente foi conseguindo sobreviver 191 anos. Olha aí de lupa o negócio. Quando precisar, você vai olhar o que está acontecendo. Enxuga custo, tem muita coisa envolvida. Então é muito complexo. Quem não souber lidar com supermercado, distribuidores, pessoas, humanos, é muito complexo. Isso você não aprende. Você paga para aprender. Infelizmente isso acontece muito, né? E existe muito benefício se a pessoa fizesse o correto. Porque se faz o correto, o público tem o melhor, né? Vai ser favorecido. Se ele é favorecido, ele vai consumir o produto. Se o produto tem um bom giro, ele vai gerar o lucro e todo mundo se beneficia, né? Não precisa fazer esse tipo de movimento que acaba se queimando uma hora ou outra e acaba saindo do mercado. Hoje em dia o preço não é tão relevante no mercado. Antes os mercados achavam que era a maior parte relevante. Não, porque o cara está fazendo promoção lá, eu vou perder todo o meu mercado na promoção. Não, hoje se descobriu que a maioria das pessoas compram estatisticamente no seu bairro. Porque elas não querem se deslocar, sair de tão longe para ir lá num cara 5 quilômetros de distância, gastar tempo, estresse, combustível para pagar um pouquinho mais barato. Antigamente as pessoas compravam a compra de mesa justamente por fato daquela hiperinflação que a gente teve antes do plano real. Uhum. Então ficou muito conhecido como a compra de mesa. Hoje em dia as pessoas já fracionam muito. Então você acha que o cara vai perder, vai 10 vezes por mês a andar quantos quilômetros para ir no outro bairro? Não vai. Ele acaba às vezes comprando grosso numa rede que é mais barata, mas o que é mais por giro ele vai na rede mais cara ou mais perto dele mesmo ali. Uhum. E assim vai. O convencimento não está só no preço do supermercado, está em vários aspectos. Então, assim, o cara que é dono do supermercado, se estiver me ouvindo, meu amigo, só faça essa fórmula, você vai crescer exponencialmente. Cuide do teu cliente e tenha equilíbrio com o fornecedor. E tem uma falha aí dos supermercados que eu identifiquei, que eu vou dar dica agora para todo mundo. Opa, qual é que é? Compradores de todo o Brasil. Esse cara tem lá os seus setores, as matinais, os setores do café, outro comprador para carne, isso é normal. Uhum. Só que às vezes o cara não consegue olhar toda a pasta. Só que daí o que ele acontece? Essa pasta aqui, ele tem tudo isso aqui de cliente para ele olhar o comprador, né? Só que 70% dessa pasta são pequenos. E esses 30% são pastas enormes, por exemplo, que é uma receita financeira muito alta. Então eles se focam muito nessa pasta e esquecem as partes menores, que são os clientes pequenos, mas que estão há muitos anos ou trabalhando com eles. Só que isso também dá muito dinheiro. Eu sei de rede aí que está já fazendo, está tendo resultado. Uhum. Então eles estão olhando as pastas pequenas também, identificando erros que eles podem corrigir, como dar espaço para uma outra marca, olhar o giro daquele produto, trocar por outro. Então toda essa atenção melhor, se você colocar às vezes ou mais uma pessoa para dar uma conta, ou secretária, ou mais pessoas para se envolver com essas partes menores, vai dar um lucro enorme para o supermercado. E eles não estão olhando isso. Eles estão olhando a estatística geral. Os 30% são responsáveis por, sei lá, mais de 50% da receita daquele setor, por exemplo, matinais. E aqueles outros 50% é onde você pode ter mais percentual de lucro. Exato.
Esses 30% geralmente a margem aqui é menor, é apertada, é mais enxuta. Mas nesse 50% aqui é onde você pode enfiar uma margem um pouquinho maior. Se você modificar algumas peças, às vezes dá um espaço mais em área de venda para esse cara. Ou ver que aquele item não está tendo giro. Você não vai simplesmente cortar o cara de linha e vai vender e vai trocar por outra marca. Não, você vai falar com o cara. Ó, esse aqui, o que você vai fazer com esse daqui? Só que a gente já faz isso. Pro comprador. Nossa. Todas as redes do supermercado, nós fazemos esse serviço que a gente identificou esse erro. Vocês já fazem a análise. E já manda mastigada pro cara. Nossa. A gente tem um cliente no interior de São Paulo, uma rede enorme. Compra mais de 1 milhão de poucos, milhões por ano nosso. Se não me engano, a compradora é uma mulher agora, tentando lembrar de cabeça. E já ficou no automático, cara. Que ela tem essa confiança. Já analisou algumas vezes os nossos relatórios. Então, o que ela vê desse relatório? Ela fala, pô, esse relatório tem base científica, tem questão do giro, quantos produtos precisa. Ó, esse produto nosso tá ruim de giro, o pessoal não aceitou esse sabor. Vamos trocar por outro, ver se o povo aceita aí na região? Ela cata isso daí, entendeu? Agora, o mercado aqui, infelizmente, larga essa pasta e fala que o produto não gira e não faz essa tentativa de uma substituição por um outro similar ou alguma coisa e tenta vender, acaba se desgastando com os clientes. Daí o que acontece com o consumidor? Na visão deles, eu já vi isso daí. No mar, sabe o que acontecia? Você ia lá, de repente não tinha mais material. Mas eu amo material, cadê meu material? De repente não achava. De repente achava um mate indiano. De repente um mate ciclano. De repente não tinha mais chamate lá. Sim. Então eles ficavam trocando, quem que é o próximo trouxa? Vamos lá enganar. De repente as pessoas começaram a não ir mais no mercado. O mercado, e não só o Marte, daí começou a ficar meio... Outras redes aí começaram a ficar capenga também. Qualidade baixando, funcionário sabe que não aguenta mais reclamação. Falta atenção, foram crescendo muito. Então, o ramo de mercado, meu amigo, se o cara cuidar bem do mercadinho dele, aquele mercadinho, que nem o Pão de Açúcar, que era um mercadinho, ou o Condor, que era uma mercearia, um mercadinho pequeno, ou outro, não sei o quê, tudo cresce. Sim, o mercado pequeno dele ter um produto que ele consiga... O Luciano Hang também começou com uma loja. Consiga se alavancar, né, se posicionar. E o mercado grande, que às vezes ele fica brigando numa mesma pasta ali por 1 milímetro a mais, e daqui a pouco desconsidera uma pasta que aos olhos dele é menor, mas que tem um potencial de trazer uma lucratividade maior. Exato. Porque às vezes ela é ignorada ali, mas daqui a pouco se tu desse uma vitrine melhor, desse um giro, pelo percentual que tu ganha em cima daquele ali, em vista do outro que é mais disputado, que vende muito mais expressivamente, mas ganha-se muito pouco, valeria a pena ele investir naquilo ali, talvez seria o diferencial para o negócio dele. O foco da energia ali. Exato. Se a pessoa conseguir organizar os menorzinhos, ela vai a rede pode ter uma mudança assim eu tô falando de lucro mesmo, absurda. O grande empresário hoje em dia, se ele quer... São mais de 15 mil itens diferentes no supermercado grande. Se o grande empresário hoje em dia quer performance, ele tem que pensar fora da caixa. Ele não pode ir onde todo mundo está indo. Esteja onde o teu inimigo não está, olhando. Certamente. Henrique, a gente tem um quadro aqui chamado Em um Minuto. Eu vou te fazer agora umas perguntas de bate-bola e eu gostaria que tu respondesse ela para nós. Tudo certo? Manda bala. Em relação ao café e às outras bebidas quentes, qual o percentual de consumo do chá no Brasil? É muito baixo. Agora eu lembrei de cabeça, o chá, se eu não me engano, é de 3 a 7 xícaras por ano. 3 a 4 xícaras por ano? De 3 a 7, perdão. Nossa, isso é muito pouco. É baixíssimo. Eu acho que cresceu um pouquinho mais. Agora, comparado ao café, são 3 a 4 xícaras por dia. Então, o brasileiro está totalmente viciado. Pensar que tem um cara que toma 10 e o cara que toma 1. Por que o brasileiro bebe tão pouco chá comparado ao café? Porque o café, além de ele ter o fator dopaminérgico por causa da cafeína,
todo o setor ele entrou em uma organização, entendeu? Então eles foram nadando na mesma direção, diferente do setor ervateiro. Cada um queria fazer o que quisesse e não trabalhou, por exemplo, a marca numa novela, num cinema. Se você for ver, o café ele tem até aquele selo atrás, é um selo de qualidade. Então todo o setor se regulou para isso. Existe essa coisa de chá premium ou é mito? Existe. Por exemplo, se você envelhecer uma erva que nem o Fontana com 14 meses, ele vai ter um sabor muito mais superior. Então, eu considero, por exemplo, uma erva mate Fontana com 14 meses descansada dentro da geladeira, uma erva mate premium. Assim como um chá, o hibisco, eu posso escolher um hibisco de uma melhor qualidade, sentindo esse sabor, dá para fazer um chá premium com certeza. Vou pegar uma fruta desidratada, uma maçã nacional, uma maçã importada. A maçã importada geralmente é melhor, então é mais premium. Agora, existem empresas que vendem o conceito de premium sem ser premium. Coloca uma embalagem bonita, o cara vai provar, é horroroso. Aí, meu amigo, é uma tentativa só. Daí aquela caixa bonita, sabor chá. É. O Brasil, ele tem o hábito do chá ou é algo que está começando agora? Está começando agora a geração, principalmente a Z, está numa vibe de saúde muito forte. E lá fora o chá já está avançadíssimo há muitos anos. Pra você ter uma ideia, na Inglaterra, o consumo de chá diário é de 3 a 5 xícaras de chá por dia. Se no Brasil eu falei que é de 3 a 7, se não me engano, acho que até aumentou um pouquinho nesses últimos anos, ainda é baixo, mas assim, está vindo uma geração muito forte para consumir, mas ainda era incogitável há 20 anos atrás você pegar um garoto jovem e imaginar que ele ia tomar um chá de camomila. Imagino isso que é uma evolução do paladar e do consenso de saúde que o brasileiro está tendo. Isso para várias áreas e só traz benefícios à nossa saúde, Com né? certeza. Chá de saquinho é pior do que chá de folha? Não necessariamente. O chá em saquinho, ele tem a vantagem da água penetrar em toda a erva. E se você pegar um hibisco inteiro, por exemplo, que são partículas maiores, a água não vai alcançar o interior desse chá e você vai acabar desperdiçando muito mais erva, pagando muito mais caro por grama e não tendo o rendimento adequado. Se você pegar uma pimenta do reino e jogar ela inteira na água ou na tua comida, você não vai sentir o gosto, tem que moer ela. Entendeu? O café moído, ele não perde a qualidade. O que vai determinar a qualidade é o paladar, é a escolha. Inclusive o chá de saquinho brasileiro é feito numa casca de árvore chamado abacá. Então existe um mito de que o chá tem plástico. Não. A pesquisa foi feita lá fora, na Europa, e não condiz com a realidade brasileira. Esse saquinho vem de uma fibra natural. Nossa, que incrível! Jamais iria imaginar que o saquinho vem da casca de uma árvore. Vem. Que incrível isso. O chá, ele realmente traz benefícios à saúde ou isso é só marketing? Olha, é a medicina que começou lá com os índios, é uma coisa milenar. Vindo dos índios, a invenção do termo chá é uma coisa antiga. Isso vem com o imperador chinês. Ele realmente tem benefício. Inclusive, até uma curiosidade da erva doce, um dos César romano percebeu que tomar chá de erva doce tirava as flatulências. Eles chamavam de ventos, alguma coisa assim. Então realmente tem benefício, e todo tipo de benefício que você nem pode imaginar. O camomila, além de acalmar, ele tem fator anti-inflamatório, olheira, clareia, tem funções absurdas que nem as pessoas sabem. Esfrega um chá verde depois de você tomar, só assim no rosto, a pele vai absorver todos os antioxidantes. Se tu conhece alguém que precisa de chá de erva doce, já coloca aqui nos comentários. Marca o teu amigo que eu quero saber. Marca aquele pedorreiro lá. Essa é uma outra aí que eu não sabia também. Tem como nós identificarmos um chá de boa qualidade de um de má qualidade? Olha, a questão de identificar um chá de boa ou má qualidade vem com o fator de você diversificar e provar várias marcas.
Então, se você provar um vinho de R$ 30 com de 200, não necessariamente você vai achar entre um equilíbrio. Às vezes, tem gente que acha um vinho de R$ 70 superior a um de 200 e com muita realidade. Entendeu? Então, vem com o tempo, com o paladar da pessoa afinado, ela vai se refinando. Eu sugiro as pessoas a provarem outras marcas também, chás importados, esse tipo de coisa, e fazer um comparativo. Ela vai ganhando paladar aos poucos. De repente ela vai provar um chá que é de má qualidade, ela vai falar na hora, falar que horror é isso, né? Só que não é chá. Uma boa forma é ler o rótulo do produto, né, para ver quais são os ingredientes ali que estão presentes, se não tem aromatizantes, se tem o produto ali presente, o percentual, né, conforme tu mesmo falaste, né. Mas, por exemplo, assim, se tem o produto, tem como a gente saber a qualidade desse produto, a origem desse produto, ou isso não é necessariamente declarado na embalagem? Não é uma obrigação que a Anvisa nos determina. O que a pessoa tem que conhecer é ligar para o fabricante e pedir mais informações. Entra no site, 0800, redes sociais e assim vai. Pergunta a origem. Todo saque, se a pessoa mandar lá, saque@matereal.com.br, ela vai ser respondida. 100%. Beber chá todo dia traz benefícios à saúde? Com certeza. O boldo chileno é um exemplo disso, que você pode beber ele uns 3 a 4 dias antes de você for exagerar. Então, lá, refeição de Natal, por exemplo. Começa a tomar 3 a 4 dias antes, porque você vai começar a criar algumas enzimas digestivas e vai soltar a bile. A bile é aquela substância que ajuda a digerir alimentos, gorduras, tudo que está no pâncreas, entendeu? Uhum. Então, com certeza vai fazer. Então, o boldo é um exemplo. O capim-cidreira, ele tem uma ação GABAérgica. Eu chamo o chá de GABAérgico, que é a mesma substância que o Rivotril ativa. Então, você pode, em determinados momentos, consumir esse chá para otimizar o teu sono, por exemplo. Quer combater o envelhecimento? Chá mate, chá verde. Quer ter mais foco e energia e fazer um biohacking mental? Chá preto atua nos receptores de dopamina no cérebro, fazendo que o cara consuma as mesmas quantidades o resto da vida sem ter que levar a dose. Olha que coisa sensacional. E faz bem para a saúde cardiovascular. Não tem restrição. O que você tem que fazer é consumir e variar os tipos de ervas. É muito interessante, e o bom do chá, acredito eu, a vantagem para o café é que se pode tomar de forma ilimitada, enquanto o café, se tu toma em alta quantidade, vai te causar problemas de saúde, né? A gente tem um leque de todo tipo de produto aqui. Então, realmente você pode fazer um chá para refresco, um chá para tua digestão, um chá para dormir, um chá para flatulência, entendeu? Então tem para todo tipo de coisa, refresco, sabor, glamour, envelhecimento, é uma caixinha de ferramenta, eu sempre digo isso. E essa história que o termo chá só é usado para o chá preto, chá verde e o resto teria que ser chamado de infusão? Isso é uma falácia. O termo começou com a dinastia Tang, lá pelo século 700 depois de Cristo na China. E a palavra chamava tu antes do chá. Tu era para todas as folhas. Mercadantes com interesses comerciais removeram apenas um pauzinho daquele símbolo chinês e transformaram no outro nome, chá. É a mesma coisa que eu tirar o acento do chá e chamar ele de qualquer nome. E eles criaram esse termo e se apropriaram desse termo para a camélia sinense, que é o chá preto e chá verde. Uhum. Então, se o termo chá só pode ser usado para chá preto e chá verde, eles furtaram esse termo que era para todas as eras. Então, eu acredito que eu posso chamar o termo chá o que eu quiser. Sim. Então, isso é uma falácia. Com certeza, como várias fake news que tem rodando por aí. E para nós fecharmos aqui, qual o top 5 chá que toda pessoa deveria fazer o uso contínuo? É difícil, mas eu ficaria nos chás que combatem o envelhecimento, como o mate tostado, chá verde, chimarrão se puderem também, chá preto, o chá de hibisco para envelhecimento. Para sono seria mais camomila, os chás calmantes, capim-cidreira, e os digestivos, eu acho que tendo esses em casa já vai suprir o carqueja e boldo e hortelã, tudo para a parte da digestão juntamente com a erva doce.
Você tendo esses chás em casa, você vai ter quase que uma farmácia e um refresco já na sua casa. Então você vai combater o envelhecimento e ainda cuidar de alguns aspectos que fogem ali do controle quando você passa a comer um alimento ali que não te cai bem. Muito interessante, como tu bem mencionaste, né? É uma farmácia em casa e o que é melhor, orgânica, faz bem para a saúde e não é à toa, né, que os chineses usam isso há milhares de anos e tem, né, todo esse histórico de longevidade e realmente o chá só traz benefícios à nossa saúde. Com certeza. Mas Henrique, terminamos aqui o nosso 1 minuto. Agradeço imensamente a tua participação, por todo esse conhecimento, por toda essa aula de história, né? Tua família aí tá de parabéns por todo o trabalho que vem desempenhando ao longo desses anos. Algo muito bonito, algo de se orgulhar, um grande legado. E queria que tu deixasse as tuas palavras para o nosso público aí também. Olha, a única recomendação que eu faço é por público, de maneira geral, é claro, eu gostaria que as pessoas bebessem mais chás, não só para eu ganhar dinheiro, obviamente, mas a questão de saúde é uma coisa inacreditável que está acontecendo. A gente tem um índice muito grave de ansiedade, de depressão no Brasil, que é assustador. E você fazer uma pausa para um chá é o teu momento de cura real. Não é para você tomar o chá desperdiçando esse momento. Você faz esse chá fazendo uma espécie de meditação junto, entendeu? Como é que se chama aquela meditação que é moderna? Não sei que é mindset, agora não lembro como é, mas se chama. Mas use esse momento, nem que seja para 5 minutos. Eu te garanto, se você tomar 2, 3 xícaras por dia, você já cumpriu a tua pausa, porque é no momento do silêncio que a cabeça e o cérebro se curam. Não adianta você ficar com o fonezinho de ouvido, ficar vendo uma televisão, olhar o teu celular. Se você não relaxar a tua mente fazendo esse ritual, porque isso aqui é um ritual de autocuidado e amor próprio. Uhum. Agora, seria muito fácil ir lá na geladeira, abra um refrigerante, abra a garrafa, pum, matei minha vontade. Agora, você fazer algo por si, que é preparar água quente, esquentar, fazer o chazinho com amor, com carinho, tomar, refletir sobre aquele momento, a tua vida ali, é ali que você vai curar a tua cabeça. Então, se você fizer esse ritual diário, tenho certeza que vai ser transformador na sua vida. Certamente. Muito obrigado pela tua participação. E realmente o chá é algo assim que traz todo esse benefício. Eu acho muito sobre hábitos, né? Eu sempre falo para as pessoas aqui que eu sou um ex-obeso e eu mudei muitos hábitos na minha vida e trouxeram vários benefícios. Dentre eles, passei a utilizar os chás e produtos orgânicos que eu queria ter o mínimo de impacto sobre o meu organismo e trazer o máximo de benefício. E eu estava comentando até contigo em off, que é engraçado que desde que eu passei a ser um usuário regular de chá, eu não me lembro a última vez que eu adoeci. E eu faço uso de vários tipos, né? Que nem eu uso muito a hortelã, a carqueja, e a melissa e uma série de chás que complementam, né, esse meu tratamento natural e acho que é algo muito bom e eu vejo as pessoas cada vez mais buscando, né, esse diferencial de saúde para ter uma longevidade muito maior, até porque hoje em dia estamos vivendo por muito mais tempo e queremos aproveitar essa vida, né? É verdade que a erva mate é Ozempic natural? Saiu um estudo que ele falou que atua no mesmo hormônio da saciedade, provado cientificamente. Inclusive, na Guerra do Paraguai, os soldados brasileiros aprenderam a tomar chimarrão, a erva mate, para enganar o apetite. Porque eles não tinham como ter acesso à comida no campo de batalha. Tão fácil, mas a erva estava mais fácil, ele era só misturar uma aguinha ali numa fogueirazinha, tudo estava mais fácil. Eles enganavam o apetite e dava mais energia. E agora a ciência comprova que eles já sabem desde mais de 100 anos atrás, atua no hormônio da saciedade. Nossa, fantástico isso e vale tanto para erva mate in natura quanto para tostada. Isso, tanto para verde quanto para tostada. A diferença de estudo acaba sendo mínima, porque é a mesma espécie. Olha só, vão correndo pro mercado aí que vai acabar o estoque de erva mate, gurizada.
Então tá certo, Henrique, muito obrigado pela tua participação aqui e para quem quiser seguir os perfis da Chá Real, eu vou estar deixando linkado aqui, eles têm um conteúdo muito bacana, tem entrevistas ali, tem uns curtas que foram barato, então confere lá que eu tenho certeza que tu vai gostar demais. Já aproveita para seguir eles, conhecer toda essa gama de produtos que com certeza vão fazer parte, se já não fazem, do teu dia a dia. E também as receitas de chá, tem várias receitas, né Henrique? Tem receitas até com alimentos, tem risoto com molho, com chá de limão, com siciliano e gengibre, tem brigadeiro de chá mate, então a gente contratar uma chefe de cozinha exclusiva para fazer receitas apenas com chás de todos os tipos, drinks e comidas. Pô, fantástico. Para você então, que nos assistiu até agora, segue lá o pessoal, curta lá as receitas, eu tenho certeza que você vai fazer um grande aproveitamento para a tua saúde. Muito obrigado pela sua audiência, coloca aqui nos comentários qual é aquele chazinho que tu usa lá para o teu tratamento diário, que tu aprendeu com a tua avó, que tu aprendeu com a tua família, qual o sabor que tu mais gosta, coloca aqui que eu quero saber. Não deixe de curtir esse conteúdo e se inscrever no canal, tem conteúdo inédito toda semana. Nos vemos numa próxima, até mais.